Temos 9 horas com 5 minutos. Curva de juros não para de renovar máxima. O dólar não para de renovar mínima. Tá na hora de cumprimentar Marcelo Coutinho pra gente organizar graficamente aqui os conceitos. Coutinho, meu amigo, bem-vindo, bom dia. É claro que o protocolo me manda te pedir imediatamente o gráfico do dólar e do índice, você vai para eles, enquanto a curva não para de renovar máxima, mas eu não posso deixar de te cumprimentar também pelo aniversário de 4 anos da TC Rádio, TC News. É uma dinâmica de cobertura da qual você faz parte há pouco mais de um ano, mas a impressão que dá é que você já está aqui, ó, desde o começo. Parabéns também. Uma alma antiga. Uma alma antiga aqui na News. Tudo bom? Bom dia, tudo certo. Bom dia, Cá. Bom dia, meus queridos, bom dia, meu moreno maravilhoso. Vamos lá. Mercadão, pessoal, vamos ficar atento, porque olha só. Mercadão é o seguinte, índice lado esquerdo, 130, 175, cota 130, 140. O índice, apesar da alta de quinta e sexta-feira, tem 2 resistências. Tem uma no 130, 170, 130, 500. Então, eu tenho ponto de inflexão, probabilidade de bater, rebater e cair. Então, por favor, atento aí, day trader de plantão, porque você tem numa zona de 300 pontos praticamente 2 resistências. Seu lado direito, doletinha com envelope de baixa, R$ 5,744. Tá agora perdendo um suporte a 5,760, com o outro a 5,718. 18 para 43, conta rápida, um pouquinho mais de 20 pontos. Então, mesmo raciocínio, só que ao contrário. Enquanto no índice você tem 2 resistências, no dólar você tem 2 suportes. A gente começa a semana com os 2 instrumentos em pontos de inflexão. Então, day traders de plantão, fiquem atentos. Papai. Oi, amor. Hoje é dia de festa nível do papai. Hoje é dia de festa do titio Léo, 4 anos, amor. Cadê os docinhos? Tá de olho nos docinhos, né, Fiboninha? Sabe muito, sabe tudo. Ó, deixa eu aproveitar o gancho aqui da Fiboninha pra cumprimentar o Léo Pinheiro e, ao cumprimentá-lo, cumprimentar o nosso time operacional. Eu não tenho dúvida de que um dos nossos maiores diferenciais passa pela linguagem, passa pela estética e passa pelo dinamismo com que a gente vai levando as informações para vocês, mas também as construções aqui dos raciocínios, etc. E isso passa pela essência do rádio. A nossa comunicação, por mais visual que tenha se tornado ao longo desses 4 anos, ela nunca abandonou uma essência radiofônica. E por essência radiofônica, eu estou me referindo aqui a uma linguagem rápida, instantânea, que tem muito do improviso, embora um improviso com preparo. Puxa, mas dá para improvisar com preparo? Sem dúvida. Isso é fruto de entrosamento e de bagagem artística e jornalística. E quando eu falo aqui do Léo Pinheiro, é porque também o Léo Pinheiro começou essa história conosco lá atrás, e ele conseguiu, na medida em que foi havendo espaço para isso, trazer recursos de sonoplastia que diferenciam muito a nossa operação. E na mesma linha vão o André e o Joelto, os nossos outros 2 personagens do núcleo operacional. Então eu quero agradecer muito, Léo, dizer da importância do trabalho de sonoplastia, do trabalho técnico operacional como um todo para que a gente chegasse até onde a gente chegou, e ressaltar a você, que pode até não se dar conta disso, pode até não perceber. Sabe, juiz bom é aquele que apita, você nem percebe que ele apitou, né? O jogo terminou, tinha um juiz lá no meio do grampo, então ele mandou bem pra caramba. A sonoplastia é um pouco assim, vai entrando com a maior naturalidade do mundo. Mas você não pensa que tem todo um trabalho de sensibilidade enorme por parte de quem coloca os efeitos sonoros, quem troca as trilhas, quem coloca aqueles chacoalhões da cobertura. Isso é, sem dúvida alguma, uma marca do nosso dia a dia, uma marca da nossa linguagem que passa pelo repertório de rádio e pela bagagem audiovisual do nosso time, encabeçado pelo Léo Pinheiro. Então, muito obrigado a vocês que fazem parte do nosso dia a dia há tanto tempo, o Léo em especial há mais de 4 anos. Beleza, hein, garotinho? Faz tempo. Hoje ele nem dorme. Você acha? Nem dorme. Hoje, coitado, depois do final de semana que ele me contou, então hoje... Nossa senhora. Sai daí, Coutinho. Cara, vou com selo de ouro. Para com isso. 99, olha, vão chegando os depoimentos também, ó, pra cumprimentar a nossa sonoplastia. Nós temos 9 horas com 9 minutos. Vamos cumprimentar agora o Guilherme Cunha? Pegar o primeiro destaque dele? Não sem antes te abraçar pelo aniversário desses 4 anos de TC Rádio, TC News. Você é outro personagem indissociável da nossa história, Gui. E uma das alegrias que eu tive em 2025 foi voltar a te encontrar todo dia aqui. Fazia falta, Gui. Bem-vindo. Ei, Leozinho, lembra quando a gente chegou?
era tudo mato, nós carpiu, nós colocou o microfone, o Léo Pinheiro passou por debaixo ali da mesa, eita coisa boa, é muito bom lembrar, daqui nasceu Chapolin dolarizado, a nota de circulação limitada, apenas 10 unidades ainda transitam em todo esse mundo, é de se emocionar realmente, viu? É verdade. Gui, enquanto você recupera da emoção, me fala o que você achou desse BCBR de janeiro. Nada como falar sério pra você se recuperar. Sabe por quê? A gente voltou a ter uma certa contradição. Na reta final do ano passado, nós tivemos evidências do IBGE sugerindo desaceleração da atividade. Veio o BC e falou, não é assim não. A atividade anda encorpada. Em relação aos dados de dezembro, não houve essa incoerência. Mas em relação aos dados de janeiro, este BCBR remonta a essa incoerência. E aí, qual que é a tua leitura? O mercado tá olhando assim, ó, curva de juros pedindo 6 pontos base a mais nos prêmios, o dólar caindo 0,40, o índice subindo 0,10. Eu gostei da sua frase anterior, que é: está tudo bom para todo mundo, tá ruim para alguém e vai ficar ruim para o Bacen. E nesse cenário, nesse contexto de juros podendo ficar até mesmo mais alto por mais tempo, né, que é o que vai se contrapor a um IBCBR dessa magnitude, é o dólar que vai ser o maior evidência. Não é nem na bolsa, não é na curva de juros, talvez. A curva de juros só tira o ímpeto que estava muito bem desenhado para um cenário baixista, mas isso pode ser correlacionado para esse movimento mais curto-prazista, né, um cenário mais de notícia, e depois voltar a se colocar em racionalidade, inclusive ajudar o índice a continuar essa trajetória de alta. O que vai ser mais direcionado vai ser o dólar, tá? O dólar que tinha essa expectativa de quarta-feira com a super quarta gerar um movimento mais baixista, né? Já algo mais evidente. Isso pode vir a ser antecipado, inclusive já nessa abertura, que é o que vem acontecendo. Um primeiro alvo no 5742,5 foi atingido agora com sucesso, então ele pode até trazer um respiro, mas o dólar novamente tem aí uma pressão muito grande na ponta vendedora com o IBCBR forte. Já na ponta da curva de juros, de novo, né, pode ser simplesmente uma volatilidade, pode vir a voltar a flertar com o campo negativo, e se isso vier realmente acontecer pós a abertura do à vista, é um índice forte mais um dia. 9 horas 12 minutos para o Thiago X-Trader, para o Paiva Capital, para o Chavinho Trader, isso, para o Kleber Neves, também para o glorioso Vinilson Brito, para o Jensen Marim, para o Ribotrilde, quem mais, ó, para o Treidinho BC, para o Leopoldo Correa, para o Roberto Rei Hoffel, para Leila Rodrigues, minha querida Leila, um beijo, ó. Ao mandar esse beijo pra Leila, tô cumprimentando toda a nossa audiência feminina. A gente fica muito feliz com o aumento da nossa audiência feminina também. Um beijo Leila, no coração, valeu. gente. É, no coração de todos. Quem mais tá aqui, ó? O Alepique. Também o Roberto Constantino. A sonoplastia, a interação com você, Léo. Deixa a cobertura leve e fluida. Parabéns a todos. Grande Beto. Beto também tá com a gente ó, há muito tempo. O Maciel Barbosa. Léozinho, parabéns. Desde que conheci vocês, nunca mais saí daqui. São 2 anos já. Que legal, Maciel. O Jensen, parabéns, sucesso sempre aos colaboradores e todo o TC, valeu Jensen. E o Marcelo Lisboa, também o Leopoldo Correia mandando aqui, ó, até coraçãozinho pra você também, Leopoldo. O Augusto Nichelle, o Zauri Ferreira e o Thiago, além do Adelar Freitas. Ó o Just Trader aqui, ó, Léo Pinheiro faz toda a diferença, as interações dele com o Coutinho são ótimas, eu também acho, é um dos pontos altos do nosso programa. São 9h14, atenção galera, a giripoca tá piando, o dólar tá caindo 0,47%, R$ 5,739. Ah, Fiboninha, prepara aí pra pedir a Disney pro papai, hein? O dólar a 5,73, se espirrar, saúde, menos de 5,70 pode ser uma possibilidade, hein? Ou pode ser um caminho. Nós temos, deixa eu ver aqui, ó, 39 pontos pra furar os 5,70. É ponto pra caramba, reconheçamos. Mas já estivemos tão distante, tava lembrando aqui, no pico do estresse, a gente chegou a ver esse dólar em 6,43. Não chegou a fechar em 6,43, mas lá bateu na variação intradiária. O Alex mais cedo trouxe aqui o gráfico. Agora estamos mais próximos dos 5,69. E o índice futuro renovou máxima. Bateu 0,20% de ganho, beijando lá a faixa dos 130 mil com 300 pontos. Coutinho, o gráfico está com mais direcional, sobretudo no dólar. Bora. Começar com o dólar então. O dólar agora no intraday
Dólar a priori baixista, objetivo R$ 5,718. Mercado cai, lateraliza, lateraliza. A lateralização ainda é um pouquinho prematura, mas vamos ver como é que esse cara se desenvolve. De qualquer forma, a sua toada primária é baixista. Cota R$ 5,740, o seu primeiro objetivo 732, o seu segundo objetivo 718. Índice do seu lado esquerdo, envelopezinho de alta, 130 mil, cota 295. Bateu no 175, bateu no 500, ou seja, aqueles 2 pontos que eu comentei na minha primeira entrada. A priori reverte com pivôzinho de alta, altista, objetivo, reteste 130.500. 9h15, olha, é o seguinte, vamos organizar os dados de agenda. A Camila fez esse trabalho no Esquenta do Mercado. Como assim Esquenta do Mercado? O quê? Você ainda não conhece o Esquenta do Mercado? Todo dia aqui das 7 às 8, a Camila tá dando um show com craques de bola. Rodrigo Costa todo dia, Patrick Pazek às segundas-feiras e o André Almeida às sextas. É um timaço completo para levar você a melhor cobertura e o melhor aquecimento para a cobertura do mercado. Não perca. E a AK, na faixa das 7, já apresentou estes destaques de agenda, que a gente volta a apresentar agora. Ó. Os balanços no Brasil seguem Edux, Itaúsa, Alus, Metal Leve e Grupo SBF são os destaques do nosso pós-mercado hoje. Já saiu o Boletim Focus? Pagamos. Já saiu o IBCBR? Pagamos também. 9h30. Se liga aí, hein? Tá chegando a hora de cobertura especial. Às 9h30, vendas no varejo referentes a fevereiro nos Estados Unidos. Não pisca, não respira tão profundamente. Respiração curta, ó, de atividade física elevada, sofisticada, porque a maratona vai começar. Robozada boa, teu meu Brasil e teu meu planeta. É para lá, é para cá. Vendas no varejo lá nos Estados Unidos, se fracas vierem, poderão suscitar de novo a preocupação mais forte com estagflação e ou eventual recessão, ou no mínimo uma desaceleração um pouco maior. Nada importa mais do que isso, junto ao índice Empire State de atividade industrial referente ao mês de março. Você tem um dado um pouquinho mais retrovisor, embora ainda quente, e um dado quentíssimo de março, que é o Empire State. Cobertura especial, faltam 13 minutos para isso, não percam. Às 10 tem reunião de Lula com Haddad. 3 da tarde, a reunião de Lula com Alckmin. E aí, o que é que vão sair de destaques nessas reuniões? Brincadeira, não, Pinheiro. Tô tranquilo. Sereno. O trader eu não sei, hein, Lula? Às 3, nós temos o JP Now, do Fed de Atlanta, bem importante. Amigos, todo mundo aqui sabe o que é o JP Now? O GDP Now, para ser mais preciso. Esta é uma ferramenta matemática e tecnológica do Fed de Atlanta, sem participação humana. São modelagens matemáticas que vão se atualizando sob a luz dos dados de atividade da economia americana para a projeção corrente do PIB. Isto é o JDP Now. Isto é o JDP Now. Então, não tem interferência humana. São modelagens matemáticas que, sob a luz das divulgações de dados referentes à atividade dos Estados Unidos, projetam o PIB americano. E a gente tem olhado muito para isso. A K faz um golaço ao mencionar na agenda, porque entrou na nossa cobertura. Como entraram os CTAs, que é a robozada boa do meu planeta. Para onde os movimentos dos CTAs, das operações automatizadas e algorítmicas, tão presentes hoje no mercado de capitais a nível global, para onde essas movimentações estão indo e o que elas sugerem como tendência. Ok? Então, amigos, todo mundo ligado nesse aspecto, tanto dos CTAs quanto do JDP Now do Fed de Atlanta. 3 horas também tem a segunda parcial na foto da balança comercial brasileira referente a março. E às 19, 7 da noite, Lula participa da cerimônia de posse dos eleitos para o Conselho Federal da OAB, a Ordem de Advogados do Brasil. 9h19, Guilherme Cunha, quero te ouvir mais, meu amigo, porque na bateria de dados e divulgações agora das 9h30, sabe o que vem por aí? Claro, vendas do varejo e Empire State. Naquele contexto em que as falas do Bessent neste domingo ainda repercutem, ele tem classificado como uma correção saudável aquilo diante do que a gente tá, e, para além das falas do Bessent, aquele pano de fundo de preocupação com eventual desaceleração americana ou até recessão técnica. 9h30 vem aí e tem muito em jogo, Gui.
E muita volatilidade. Apenas uma lembrança aqui, eu achei que o Dig que você estava comentando aí era aquele comentarista do começo da TC News, mas depois eu me atualizei. E muito obrigado, viu, Léo? É momento importante. Léo, 9h30, volatilidade na certa, esperada, porém, todavia, entretanto, eu vejo que tudo isso será uma justificativa para aquele alvo tão temido dos 5.400 quando a gente fala de um S&P 500. Estava fazendo um estudo na data de ontem, nós já contemplamos durante o acumulado dessa queda 8% e nós temos um mar aberto realmente para esse movimento dos 5.400 pontos. Parece que já é algo contratado no que diz respeito no período do tempo. Vendas no varejo pode ser só um propulsor de uma força maior nessa ponta vendedora, e o que nós havíamos comentado no passado presente de uma rotação de capital, estava ouvindo o Beida, né? Agora a gente só precisa de uma confirmação que isso está de fato ocorrendo. Foram 2 dias muito fortes, né? Com um cenário de inflação lá fora mais leve, então isso nos carregou para um movimento de ponta compradora, mesmo com a Bolsa Americana caindo, mas ainda acho cedo de a gente colocar que o gringo está vindo com a mão forte. Agora, uma vendas no varejo e uma super quarta desenhando o restante do quebra-cabeça, aí sim, tudo fica muito mais bonito para contemplar essas chineladas. Dólar imparável para esse movimento, o fluxo fica muito interessante para pré-vendas no varejo. Vai ter volatilidade, mas não muda direcional não. 9h21, grande Guilherme Cunha ao vivo com a gente. Coutinho, bora agora para os Estados Unidos. Vamos ver a fotografia americana. Já começou a nossa cobertura especial. Olha o dólar! Segura essa doleta. Mínima intradiária, R$5,734. R$5,734. E a curva de juros agora tá dando um rolê. Ronaldinho Gaúcho, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Por quê? Porque a ponta curta da curva tá pedindo prêmio. 3 pontos base e meio a mais. Agora, a ponta média e a ponta longa, estas duas pontas, estão enxugando o prêmio. Nós temos 2 pontos base a menos. Vamos lá, o Coutinho vai organizar gráficos americanos. A Camila Nascimento, antes dele, traz variação percentual do Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000 futuros. É você, cá! O S&P 500 futuro recua 0,31% aos 5.622 pontos. Dow Jones registra perda de 0,45% aos 41.325 pontos. E Nasdaq cai 0,19% no mercado futuro aos 19.675 pontos. Russell 2000 recua 0,25% aos 2.032 pontos, Léo. Na sexta-feira, uma fotografia belíssima, beautiful, beautiful, beautiful para os comprados. Dow Jones avançou 1,65%, S&P 2,13%, Nasdaq 2,49%. Olha que na semana nós tivemos uma queda de quase 3% em média para os indicadores acionários americanos. Porém, na sexta-feira, um alento relevante, que se traduziu em várias variações percentuais de grandes companhias. Nvidia saltou quase 5,5%. E Tesla, saltou 3,86%. Para além de variações relevantes, no caso de Microsoft, Meta, foi um respiro. Respiro que antecipa a virada de jogo e uma toada de alta para as bolsas americanas, ou respiro para continuar caindo? Os futuros americanos mostram Dow Jones caindo 0,45%, S&P, Nasdaq numa toada parecida, Russell 2000 também, como acabou de nos dizer acá. Por isso eu me atenho mais a essa tabela, que tabela é bom, hein? Tabela que mostra DXY, VIX, yields de 2 e yields de 10. O DXY está em 103,553. É uma queda de 0,17%. Olha o VIX, recuo de 2%. Aliás, alta de 2%. O VIX tem 22,20 pontos. Yields de 2 anos estáveis a 4,01, enquanto os yields de 10 estão recuando 4 pontos base a 4,28%. Esta é a tabela da volatilidade, Coutinho. Organiza a parada pra gente olhando pra 3 personagens: DXY, VIX e yields de 10. É você, Coutinho. Bora. DXY na tela, pessoal. Esse aqui é a priori tranquilão, baixista, ó. Cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza e vamos que vamos de envelope de baixa. Cota 103,55, seu objetivo, deixa eu só tirar esse cara da frente, 101,78 ou 101,780. Portanto, DXY baixista. Vamos pro VIX.
VIX lateralizado, bateu naquele nosso 2832, que era a nossa máxima projetada, tudo sob controle. Volta à região que ainda é uma região de estresse, na casa de 23,20, que é o platô praticamente dessa região, rompe baixista, segue uma tendência de calmaria, cota 22,24. Seu objetivo, como não tenho figura, vamos pro harmônico, seria cair lá para os 14, o que logicamente é menos provável. Para terminar, yields de 10 anos, esse a priori cai, corrige e agora lateraliza. Lateraliza numa figura ruim, né? Ou seja, você tem uma lateralização com fundos ascendentes. Esse cara me monta um triângulo ascendente, eventualmente pode subir. Então, cota agora 4,28%, seu objetivo 4,40%. 9h25, Guilherme Cunha, vem aí a divulgação, no momento em que o Indifut sobe 0,30%, 130.480 pontos. O dólar tá caindo 0,60, a mínima intradiária foi R$ 5,731. Gui, o que você tá fazendo com o índice com o dólar, Gui? Deu certo, né, Léo? Aquele contexto da curva de juros foi exatamente aquilo, volatilidade da notícia, já deu o dibre do Ronaldinho Gaúcho e deu uma animada nesse índice futuro. Esse índice futuro, então, ele precisa ser aguardado, de fato, pelo movimento da notícia, para que você não tenha um revés de um formato imediato, tá? Então, a curva de juros, show, índice surpreende, mas era o contexto depois do forte fechamento da sexta. Na ponta direita, estamos no dólar, tirando essa onda até os 718, tá com espaço livre realmente de fato, então deixa cair a partir de lá e principalmente a depender da notícia, pode gerar uma volatilidade, porém o dólar já desenhado para baixo. Seu Vladimir tá animado, feliz da vida, torcendo e ao mesmo tempo comemorando os Racionais, porque ele apostava num dólar para baixo, para lá ele tá indo. Olha, há pouco eram 39 pontos para eventualmente furar os 5,70, agora já são 30 pontos, quer dizer, 10 já foram, um quarto já foi, praticamente é isso. Nós temos 9h27, faltam 3 minutos. Leozinho, me ajuda a entender o que é que tá em jogo, quais são os consensos, o que eu tenho que olhar com mais força e com mais energia para essa divulgação das 9h30? O quê? Só se for agora, porque o aniversário da TC News, mas o presente é seu. Aliás, amigos, o único presente que a gente pede pra vocês é o like, né? Vamos bombar de like, amigos. Por favor, vocês que gostam do nosso trabalho, caprichem na força do like pra gente bater 1.500 hoje, à altura do que podemos e merecemos, hein? Já temos mais de 1.000. Pra 1.500, ó, 2. 9h27, na tela para vocês, as projeções, os consensos. Faltam 2 minutos e meio para as divulgações. O que é que se espera? Vamos lá. Primeira métrica, núcleo de vendas no varejo, foto de fevereiro. Nós tivemos menos 0,4 para as vendas no varejo em janeiro. Espera-se uma recuperação. Depois de cair 0,4 em janeiro, espera-se uma alta de 0,3 em fevereiro. Vamos ver o que a realidade vai entregar. Tem muita gente desconfiada, olhando pra cá falando assim, como assim? Como assim? Uma alta de 0,3 diante da desaceleração que a gente tá vendo e diante das expectativas bagunçadas? Como assim? Tem gente trucando esse consenso positivo, mas é o consenso que vai pautando o mercado. O Empire State, que vai sair, espera-se este sim, ó, foto mais quente, de março, uma dinâmica negativa. Nós sairíamos de 5,70 para menos 1,9. É um abismo aqui de 7 pontos no Empire State da atividade industrial. Espera-se que diante da bagunça na ancoragem de expectativas motivada pela guerra tarifária, nós tenhamos uma indústria brasileira, americana mais receosa, mais contida, e daí o Empire State deve mostrar esse termômetro caindo quase 2 pontos. Que mais que eu posso registrar para vocês? O núcleo é o que mais importa aqui. Deixa eu pegar também as vendas no varejo em absoluto. Tá aqui, ó, achei. Espera-se que nós saiamos. Porque uma coisa é o núcleo, tá? Quando você tira itens mais voláteis. Outra coisa é a venda no sentido absoluto do varejo. A venda absoluta do varejo deve sair, de acordo com a projeção, de menos 0,9 para mais 0,6. Então a gente está falando aí de 1,5 ponto percentual de diferença. Mesma essência do que se espera do núcleo. Uma foto baixa em janeiro, seguida de uma foto mais forte em fevereiro. Será que a realidade vai entregar? Alô, robozada boa do meu planeta! Alô, robozada boa do meu Brasil! Uma fotografia
triste, fraca da atividade americana pode suscitar e bastante a preocupação com a atividade, a preocupação com o PIB. Começam a sair as fotografias e começam a se mexer as cotações. Camila Nascimento de olho nas projeções de vendas no varejo, no núcleo das vendas no varejo e nas vendas absolutas. Traz pra gente a realidade, é você, cá. Vamos lá, as vendas no varejo em fevereiro subiram 0,2%. Abaixo da projeção de alta de 0,6%, também abaixo do dado anterior, que era de alta de 1,2%. No ano, as vendas no varejo, o dado anterior é de uma alta de 4,20%, ainda não atualizou aqui para mim o dado anual, mas atualizando eu trago para vocês. E o núcleo das vendas no varejo em fevereiro registrou alta de 0,3% em linha com a projeção e também acima do dado anterior, que era de uma queda de 0,6%, Léo. Xiii! O Raul Gil Trader diria xiii! Senhoras e senhores, por quê? Olha aí a virada, ó, Tesla já tá caindo 1%, Google tá recuando 0,25%, Apple 0,12%, Microsoft 0,79%. O apetite pelo risco fica mais limitado lá nos Estados Unidos diante de uma fotografia de vendas no varejo que sugere uma atividade mais fraca, uma atividade mais frágil. E olha, cara, não é só isso. Não é só a foto absoluta do mês de fevereiro mais fraca. É também uma revisão baixista em relação ao mês de janeiro. Me permitam destacar aqui, ó. Ah, e o índice Empire State também, né? Veio menos 20, amigos. Menos... Putz, a vida! Menos 20 pro índice Empire State. Se esperava menos 1,9... se esperava menos 2. A realidade entregou menos 20. Então, vamos lá, organizando aqui as pancadas em relação à atividade, porque só veio pancada. A primeira das pancadas. As vendas no varejo, não só em fevereiro, não alcançaram 0,6 em fevereiro, repito, mas só 0,20. Como o dado de janeiro foi revisado de menos 0,9 para menos 1,2. As vendas no varejo estão altamente impactadas e negativamente neste caso, em função da desancoragem de expectativas, me parece, assim como da antecipação que nós tivemos em janeiro por parte de compras, temendo justamente o que pudesse vir pela frente. Quando a gente vai para o núcleo das vendas no varejo, aqui uma fotografia de alento, não é? Porque se de um lado, em janeiro, tivemos uma revisão baixista, saímos de menos 0,4 para menos 0,6, em fevereiro, a realidade entregou o que o consenso esperava dela, 0,30% de alta. Esta é a parte de assopro. Mas a mordida segue com o Empire State da atividade industrial apresentando menos 20 pontos quando se imaginava menos 1,9. São fotografias distorcidas em função desses ruídos de curto prazo, da desancoragem de expectativas e da bagunça tarifária? Ou a gente tem que pegar essa fotografia e aprender com elas? Ou com esta fotografia com ela? Porque podem ser a antessala de uma desaceleração mais forte. Tudo isso está no nosso radar para ser devidamente dimensionado. Deixa eu pedir para o Guilherme Cunha uma leitura que já vai se confundir com o destaque final dele. E na sequência tem o Buca, que já está na bancada por aqui. Alô, meu amigo Guilherme Cunha. Na porta para dentro a gente viu o dólar aprofundar a queda aqui no Brasil. R$ 5,728. O índice está avançando 0,35, rompendo 130.500 pontos. E a curva de juros pouco se mexeu. Lá nos Estados Unidos, no entanto, é justo registrar que a gente teve uma mudança no apetite pelo risco. Vou seguir. Legal, Léo. Mais uma vez, parabéns a mais um ano de grande projeto aqui na TC News. No que diz respeito a vendas no varejo, esperávamos uma volatilidade maior, o impacto aqui dentro do nosso país é até mesmo mais tardio do que, obviamente, no contexto americano. Porém, todavia, entretanto, nós temos um dólar numa pressão baixista no cenário global. Então, 5,718, trajetória aí de baixa, tende a ser contabilizado nos próximos candles, e aí sim, uma orquestra melhor na ponta do preço. O dólar é o mais evidente para a data de hoje, o índice ainda detém uma participação forte, mas tem que ter cautela, até mesmo pelo cenário da precificação. Vendas no varejo não traduziu no que precisava oficialmente para o apetite a risco ser pautado para a segunda-feira. Porém, uma abertura forte, continuamos ali mais próximo de resistência no índice, mais próximo de suporte de dólar. Importante colocar o dinheiro no bolso e esperar o comportamento do mercado para os devidos e possíveis rompimentos. Uma segunda-feira que começou com o pé direito e tende a finalizar dessa forma. Sucesso a todos, um beijo do Cunha e até a próxima. Ô Gui, a gente separou alguns momentos ao longo da programação pra gente
rememorar passagens da TC Rádio, TC News. Tem uma passagem aqui com o Buca que já já a gente vai exibir, uma tabelinha que nem lembro se ele se recorda, mas a gente também separou um momento com você, exemplo do que fizemos na primeira faixa. E você sabe que a coreografia do Tudo Vai Bem foi uma das marcas do nosso projeto. Vou pedir uma rápida licença para você, depois com um rosto e uma palavra você faz um comentário, que é o seguinte, amigos, quando nós ainda estávamos numa outra sede e ainda o estúdio era da TC Rádio, não da TC News, nós tínhamos o ritual de fazer o Tudo Vai Bem todo dia para incentivar o engajamento do nosso público e da nossa audiência. Depois isso se perdeu, porque como tudo é ciclo, né? Houve um momento que a gente falou, não, esse ciclo já foi. Mas teve um dia em que o Gui se empolgou tanto com o Tudo Vai Bem, que ele fez questão de levantar para dançar. O problema é que nós não tínhamos recuo adequado no estúdio. E o Léo Pinheiro, que estava cuidando do operacional, teve que ir atrás do Gui com a câmera. Bom, o resto, a própria imagem vai dizer, dá só uma olhada. Agora, se você tá vendido, vai melhorar também, canta! Tudo vai bem! Tudo vai bem, olha lá, ó. Sem perder a calma. E agora, para achar o Gui, olha lá, ó. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Olha, a câmera perdeu. Olha pra onde vai o cara. Olha, essas coreografias, elas estão passando dos limites. É muita ginga, me dá cãibra só de olhar. Agora, ó, entendo assim, ó, o Léo perdeu a câmera do Gui, então não dava pra cortar pro Gui. Aí ele cortou pro Diego, que tava dormindo, e pra mim, que tava dormindo também. Porque a câmera tava lá no teto, ó lá. Tudo vai bem. Deu a louca aqui, bebê. Fica, né? Às 9h36. Lembrando daquilo que foi mal. Ó o chat indo à loucura, tá vendo? Ó? Quem viveu, viu. Gui, muito obrigado, um abraço, até amanhã. Ai, que assim seja, Léo, sem perder a calma, que tudo fica bem. É muito bom rever. Um beijo a todos vocês e até a próxima. Valeu, Gui, 9h36. Pedro Albuquerque, o nosso Buca. Eu conversei com o Buca dias atrás e eu disse assim, se hoje a TC News está de pé, é porque alguém se atreveu a pensar a primeira emissora, o primeiro tipo de cobertura econômico-financeira para o trader no país 5 anos atrás, 5 anos e pouco atrás. E não existia referência. Quando nós inauguramos, no YouTube a gente chega quando já existia um ou outro canal. Mas quando nós inauguramos no ecossistema do TC, não tinha outra emissora. E essa ideia foi sua, não é? Essa provocação foi sua. Você trouxe, se virem. Quero construir uma emissora, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser intensa, ela tem que ser divertida, ela também tem que ser séria. Caprichem. E nos deu todas as condições, como nos dá até hoje, de fazer o nosso trabalho. Então, Buca, parabéns pelo aniversário e obrigado por aquele pontapé que nos trouxe até aqui. Ah, Léo, ela não seria assim se não tivesse uma equipe tão vibrante, tão legal. Eu sei que você gosta de estar aqui todos os dias e esse é o diferencial. Você, a Ká, toda a equipe da TC News, isso é muito porrada, né? Não tinha nenhuma emissora, hoje tem algumas, várias. E que bom, né? Não tem problema, ótimo. Né? Acho que a gente foi pioneiro nisso e a gente tá no começo de uma jornada ainda. Essa audiência da TC News daqui a pouco vai ser absurdamente maior e já é muito grande. Então tô bem otimista, a gente tá aprendendo muito, a gente tá cada vez melhor com a nossa programação. E é daqui pra cima, vamos com tudo, né, Léo? Com certeza, Buca. E vamos honrar a premissa do que a gente tem que entregar todo dia, que é essa cobertura quente dos dados econômicos e do mercado. Acabaram de sair fotografias, bom ter você aqui pra gente repercuti-las. Bora. O Empire State trouxe uma marcha ré em menos 20 e as vendas no varejo também frustraram. O Empire State ele é bem volátil, tá, Léo? Ele é um dado de uma confiabilidade maior. As vendas do varejo vieram abaixo, sim, do esperado. Tem alguns analistas falando que foi por conta do clima. Tanto janeiro quanto fevereiro, a gente teve um inverno sem precedentes nos Estados Unidos. Tá muito frio mesmo. Isso pode impactar as vendas no varejo. Eu ainda acho altamente inconclusivo chegar aqui e falar que os Estados Unidos está indo para uma recessão. Já fizeram isso muitas vezes nos últimos 2, 3 anos e quem fez bateu a cara na parede. Tá? O fato é que o Bessent, o secretário do Tesouro americano, ele manteve a retórica no fim de semana. Ele deu uma entrevista na CNBC, no qual ele disse que a realização do mercado faz parte, que eles não estavam preocupados com o curto prazo e que eles estavam preocupados com o longo prazo
que os Estados Unidos precisava corrigir um problema muito grande, que é um déficit fiscal de quase 7% do PIB, tá? 6 e pouquinho. E que eles estavam engajados em corrigir esse problema, tá? Que não adiantava olhar no curto prazo e sim olhar no longo prazo. Quando que a gente vai ter mais segurança com relação ao mercado americano? Quando eles começarem, quando o mercado começar a ignorar essas declarações. Ou o mercado cai mais e aí o secretário do Tesouro, o Trump, de alguma forma eles mudam um pouco a retórica, né, e as ações, eles sentem a realização do mercado, ou o mercado se acomoda e se acostuma com essa nova realidade. A gente vai descobrir isso em breve. Eu continuo com a mesma opinião. Acho que os Estados Unidos vai dar uma janela muito legal para posicionamento. Não dá para se posicionar de cabeça agora. Parece que o mercado está querendo se estabilizar, mas precisam sair muitas coisas ainda. Quarta-feira tem o Fed, vai estar todo mundo olhando o Fed, super quarta aqui na TC News. Vai ter os dot plots, vão atualizar aí os diretores do Fed, qual a expectativa de corte de juros esse ano, vai ser muito acompanhado, e as perguntas e respostas do Powell também. Então a gente tem muito que observar ainda, é um cenário bem volátil no curto prazo, mas é na incerteza que se abrem oportunidades, sempre foi assim. Brasilzão da massa, saiu o IBCBR, acima do esperado, acho que eu também falei aqui várias vezes, eu também não estou comprando essa narrativa de recessão no Brasil, a gente precisa de mais dados, é um juro sim muito alto, mas é um governo acelerando muito forte no parafiscal. Semana sim, semana não, tem um anúncio de crédito, foi o consignado privado, tem estímulos econômicos com os bancos públicos, tem as estatais acelerando capex, investimentos. Então é muito difícil cravar uma recessão, até porque tem um carrego estatístico positivo do PIB para esse ano e tem o agro que não contribuiu com o PIB no ano passado e que vai contribuir para esse ano. Então é muito difícil também cravar uma recessão no Brasil, apesar dos juros altos. O que eu acho que acontece é sim, tirando o agro, parte de serviços, consumo no geral, a gente pode ver uma desaceleração sim. Mas olha o que está acontecendo essa semana. O governo vai anunciar o esperado imposto de renda, né? Isenção do imposto de renda para até R$5 mil. E isso é para 2026, não é para esse ano, mas isso vai ser também um empuxo potencial grande para consumo. Então, é muito difícil cravar aqui que o Brasil vai desacelerar, porque o governo vai fazer todo o esforço do mundo, né? O que é errado, com o Banco Central subindo juros, para a atividade não cair. Isso pode ter um impacto na inflação, sim, por conta de popularidade da eleição que está chegando. A gente já está indo para abril, né? Tá passando muito rápido o ano. Parece que era para ser janeiro, mas a gente já está indo para abril e daqui a pouco a gente já está lá no segundo semestre e daqui a pouco a gente está na eleição em 2026. Então vamos prestar atenção nisso. Aí aconteceu um fato bem importante no fim de semana, na minha visão, que é a manifestação da anistia no Rio de Janeiro. Ela reuniu gente, mas não reuniu muita gente, né? Então, aqui mostra um cenário no qual há uma possibilidade latente, na minha visão, de uma candidatura de uma pessoa como o Tarcísio, por exemplo, que estava lá com o Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro deu uma entrevista mais importante ainda que a manifestação, nas quinta ou sexta-feira, dizendo que ele servia de para-raio para uma candidatura de direita. E citou textualmente o nome do Tarcísio, tá? Foi a declaração mais importante que eu vejo, no meu entendimento, do Bolsonaro. Ele não tinha dado nenhum sinal, sempre falou que ele era que ele era o presidente, que ele ia concorrer, e foi a primeira entrevista que ele deu um sinal ali mais claro para o Tarcísio. Isso é bem importante, tá? Eu acho que a Bolsa Brasileira tem um rally muito forte, muito significativo à la Argentina, caso essa candidatura do Tarcísio, por exemplo, principalmente o Tarcísio, eu acho que ele é o nome mais forte, disparado aí da direita, caso essa candidatura seja confirmada. E o Tarcísio, por fim, tá jogando muito bem, tá parado, quieto,
apoiando o Bolsonaro, mostrando que ele não trai o Bolsonaro em nenhum momento, como fez o Dória, né? Ficou pedindo palanque pro Bolsonaro, foi eleito governador, no dia seguinte estava falando mal do Bolsonaro. O Tarcísio tá lá do lado do Bolsonaro e tá jogando quietinho. Ele não vai falar agora que ele vai ser presidente da República para ele não tomar pau, bomba e pedra. Então tá fazendo o jogo certo. Não dá para cravar ainda que é o Tarcísio, mas eu acho que é uma possibilidade, como eu venho falando aqui. E se isso acontecer, é uma porrada forte na Bolsa Brasileira. Depois do panorama, a gente vai para a dinâmica da entrevista. Em instantes aqui com o Buca, a gente aprofunda também a questão americana, mas deixa eu aproveitar essa questão brasileira. Buca, você falou, o trade eleitoral 2026 nos coloca diante de um paradoxo. Por um lado, o pleito está muito distante. Por outro, o mercado anda muito rápido, havendo qualquer evidência de uma candidatura que mude a agenda econômica política. Qual o melhor timing, a melhor estratégia? Você já declarou no final da semana passada que está voltando a colocar um pouco mais de peso de Brasil na alocação. Não, eu acho que assim, a gente tem que olhar tudo, a coisa de uma forma holística. O que aconteceu no início do ano? Primeiro começou com tarifas mais fracas dos Estados Unidos, agora o Trump acelerou a retórica, Sim. Mas nesse momento abriu-se uma janela para países emergentes, tá? Segundo momento foi o DeepSeek. O DeepSeek fragilizou a tese das 7 magníficas dos Estados Unidos. Essas empresas estavam com um prêmio bem acima da média por conta dessa nova era de inteligência artificial. Eram só elas correndo sozinhas e a China estava 3, 4 anos atrás. Quando aconteceu esses dois eventos, começou a haver um êxodo de fluxo dos Estados Unidos para o resto do mundo. E foi muito ali, foi muito na janela. O DeepSeek, para quem não lembra, foi justamente na janela de posse do Trump, ali no 20 de janeiro. Foi nessa semana que saiu o DeepSeek. Sim. Então o mundo começou a perceber que existia vida após os Estados Unidos. Os Estados Unidos estava sugando o fluxo de todas as bolsas do mundo inteiro durante vários anos por conta desse excepcionalismo. Então a gente está vendo, eu estou observando um cenário mais propício para emergentes. O primeiro tiro que a gente quis dar foi na China, porque as empresas são dominantes também, tem caixa sobrando e a China está numa fase de estímulo econômico que foi confirmada. No Congresso, no NPC, agora, no início de março, foi confirmada aquela visão que eu vinha passando aqui na TC News. A China está acelerando com estímulos. Isso é bom para o Brasil. O Brasil é uma segunda derivada da China. Então, resumo, a gente tem um dólar mais fraco no mundo. O DXY, que é o dólar versus a cesta das principais divisas do mundo, ele estava lá quase 110 no início do ano, ele caiu para 103. Isso é ótimo para emergentes, tá? A gente também viu um fechamento de curva de juros nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está falando em reduzir o déficit fiscal, lá com o Dodge, reduzir fraudes, abusos, gastos no geral, consequentemente redução do déficit fiscal. Então tem um novo mindset ali no governo americano. Isso também é bom para emergentes. Qual era o problema, né? Juros muito altos nos Estados Unidos, medo de juros muito altos, dólar forte, impacto nos emergentes. Então tá dando espaço para os emergentes respirarem por esses motivos. E aí a gente começou a aumentar o Brasil por conta disso. O cenário está diferente do início do ano. A gente está aumentando o Brasil aqui com calma e eu quero ter uma posição grande no Brasil aí ao longo dos próximos meses, já começando a mirar essa eleição de 2026. Dá para ir de cabeça? Eu não recomendo. Cada um tem aí o apetite e o risco, né? Sim. Cada um decide o que faz, mas a gente está aqui amanhã. Amanhã saiu o IR. O que vem? É esperado? Já é super esperado, né? Não é uma novidade mais, tá? Desde final de novembro, início de dezembro, fazendo preço negativamente no nosso mercado. Já foi o IR. Mas o que vai vir de contrapartida? Aqui pode ter alguma surpresa e pode dar algum efeito no mercado no curto prazo. Mas o IR, de certa forma, ele é esperado. Aqui, no meu entendimento, ele já fez maximamente negativamente preço no Brasil, tá, Léo? E aí, talvez não votem o IR. Possibilidade menor, tá? Eu acho que vão votar e vão aprovar o IR provavelmente no segundo semestre. Mas e se o Congresso começar a travar o IR?
né? Isso também seria muito positivo para a Bolsa. Então a gente já está com bastante notícia negativa precificada. O PT sempre pode surpreender, sim. Eles podem inventar alguma coisa da cartola que pode impactar o preço do mercado, por isso que eu não caio de cabeça. Mas face a tudo que eu contei para vocês, um ambiente externo um pouco mais favorável, a gente começou a montar posições no Brasil um pouco antes da hora que a gente imaginava. Temos 9h50. Eu ainda tenho perguntas aqui pra gente conferir as opiniões do Buca. Mas antes, tem o recado do Fernando Brito. Afinal de contas, o TC Seguros tem no consórcio um dos seus mais novos produtos e uma nova possibilidade que, se usada com estratégia, com inteligência e com adequação ao seu perfil, pode fazer uma senhora diferença. Com o TC Seguros, você entra no jogo do mercado financeiro de forma estratégica. QR Code está na tela e o recado do Brito vem em vídeo. Vamos ser sinceros um com o outro? Quando você vê a palavra consórcio, isso te soa bem ou não? Provavelmente não. Muito por conta das experiências passadas e pelo modelo que até então era comercializado pelos bancos. Aqui é diferente. Aqui trazemos o consórcio 2.0. É uma nova forma de interagir com o consórcio e fazer estratégias eficientes de curto, médio e longo prazo. É a forma talvez mais eficaz de levantar capitais de maneira mais barata, até mesmo fazer capital de giro, aquisição de bens, veículos, troca de frota e muito mais. Essas e outras estratégias a gente pode te apresentar e trazer para você soluções interessantes. Você pode escanear o QR Code ou clicar no link da descrição. Obrigado ao Brito, Fernando Brito, passando aqui para encorpar o recado. Com o QR Code na tela, você consegue simular e entender situações e cenários em que o consórcio pode fazer sentido para você. Se você não é do time QR Code, se é do time link na descrição, consta lá também, é só clicar na descrição da nossa transmissão e você conhece mais detalhes do serviço TC Seguros. 9h51, 9 minutos para as 10 da manhã. Lembrando que o Buca vai estar com a gente na quarta-feira, hein? Na Super Quarta. O homem vai estar aqui pra gente falar, girando o baleiro, pra gente falar da decisão de juros. Antes de eu partir pra Super Quarta e o Esquenta, duas questões brasileiras. Tem uma tese segundo a qual quem tá sem alocação no Brasil hoje é louco. E por quê? Porque é praticamente um par ou ímpar, em que se você perder, você perde 1, e se você ganhar, você ganha 7, 8, 10. Em que sentido? Se o governo Lula melhorar a fim de conseguir a reeleição, isso vai destravar em alguma medida os ativos da Bolsa Brasileira. O que é que entende-se por melhorar? Inflação para baixo, etc e tal. E se o governo Lula piorar, a chance de uma mudança da agenda econômica política para destravar a Bolsa aumenta ainda mais. Para esta tese, estar fora da Bolsa Brasileira não faz sentido. Como é que você comenta ela? Não acredito nessa tese, Léo. Eu acho que se o Lula melhorar a popularidade, conseguir a reeleição, vai ser bem ruim para a Bolsa. O governo Lula não foi bom, foi muito ruim para o mercado, muito ruim para a economia, é o que a gente está vendo. É um governo bem extremista e eu acredito que não seja o melhor resultado para o mercado. O que seria melhor para o mercado caso o Lula não concorra? Por exemplo, se for o Haddad, que é um petista mais moderado, ministro da Fazenda, a gente fica com um cenário de um rally bem mais fácil, bem mais tangível do que o Lula concorrendo. Eu acho que o Lula perde a eleição. É bem arriscado falar isso, a gente sabe. São muitas variáveis aí que influenciam uma eleição, muita coisa pode acontecer, mas se for seguir as pistas, eu acho que está com um cenário muito parecido com o dos Estados Unidos, por exemplo. Inflação alta, as pessoas insatisfeitas, popularidade baixa. O Lula deve recuperar um pouco da popularidade agora, se não falar mais besteira, ao longo das próximas semanas e meses, até por conta da reforma do IR, né? Que é, obviamente, massivamente apoiado pela população. Só que eu acho que o Lula não vai chegar tão competitivo em 2026. Ele vai estar... Uma campanha muito difícil, né, Léo? Sim. É pegar avião, ir para 5 municípios por dia, palanque, os debates, é uma coisa muito intensa. O Lula vai estar com 80 anos e eu acho que ele não vai estar bem aí para a campanha de 2026. Eu acho que ele é o candidato, ele já está em campanha, evidentemente, claramente. A campanha já começou quase 2 anos antes da eleição, mas eu não acho que o PT leva, não. Eu acho que a gente tem boas chances de mudar o quadro político em 2026. Essa tese, então, de que se o governo Lula piora, é compra da Bolsa, porque tem chance maior de mudança da agenda econômica política.
E se o governo Lula melhora, é compra da Bolsa, porque você vai ter com menos inflação, assumindo que a melhora passe por isso, mais apetite pelo risco, é uma tese na qual o Buca não embarca. Ele enxerga que, aí sim, evidências de mudança de agenda econômica política sustentam mais apetite pela Bolsa, mas essa coisa do melhorar o governo Lula é bastante relativa. É o que é melhorar pensando nas estratégias que o PT pode lançar mão. Ok, então ficou claro o raciocínio. Agora vamos para a segunda tese. É uma tese que diz o seguinte: estamos diante de um paradoxo. Quando sai qualquer evidência demonstrando queda na popularidade do Lula, é compra da Bolsa. Porém, esta queda da popularidade que suscita a alta na Bolsa, também é a queda da popularidade que pode agravar o cenário macroeconômico, porque o governo pode lançar mão de mais gasto público, de mais irresponsabilidade fiscal. E isso deixa o operador de mercado dividido na hora de o que fazer com a Bolsa. Nessa você embarca? Léo, ótima pergunta, questionamento. Sim, acho que era um dos nossos receios aqui. O que o governo pode fazer com uma popularidade muito baixa? A verdade é que o governo já escolheu a reforma do IR como o principal componente para a recuperação de popularidade. Ele já vinha com popularidade baixa no segundo semestre, declinante, por conta de inflação, e foi escolhido um projeto que abre mão de uma renúncia fiscal muito significativa. A pergunta que vale 1 milhão, 10 milhões de reais aqui é: vão haver novas medidas com impacto no orçamento, ou o governo vai manter o arcabouço fiscal, por mais que esse orçamento seja semi-fake, né? A gente sabe que o governo está subestimando, por exemplo, os gastos de previdência, tem várias, e superestimando as receitas, tem vários pontos do orçamento. Eu ainda acredito que há uma possibilidade razoável do governo manter o arcabouço fiscal e contingenciar algumas coisas ao longo do ano. Por quê? Porque ocorreria talvez uma disparada do dólar e mais um surto de inflação, e aí a eleição estaria liquidada. Então o governo está aqui com um dilema também. E aqui eu não descarto nada, tá? A gente foi muito negativamente surpreendido ali no final do ano, com um pacote fiscal muito fraco, vindo com uma renúncia fiscal muito significativa. Então tudo pode acontecer, por isso que eu não quero entrar de cabeça. Mas lembrando, em algum determinado momento, isso é histórico, toda eleição presidencial o mercado vira a chave e começa a olhar só pesquisas, popularidade e quem está concorrendo. Então a gente já deve, no final desse ano, o mercado vai começar a parar de olhar o fiscal e ele vai começar a respirar em intensidade absoluta a eleição. É o que aconteceu na Argentina cerca de um ano antes da eleição, na Argentina 10 meses, um ano antes. Está acontecendo no Chile, a gente pegou uma porrada no Chile, o Chile está subindo mais de 20% no ano, a eleição é agora em novembro de 2025. A Colômbia já começou a fazer preço também. A Colômbia no primeiro trimestre de 2026. Por que está fazendo o preço da Colômbia? Porque a popularidade do Petro está mais baixa ainda. Então o mercado já dá ele como liquidado. Então tem isso também, tá, Léo? A partir de um certo momento o mercado vai começar a ignorar déficit, conta pública, e ele vai rodar 100% respirando a eleição. 9h58, Buca. Essas fotografias, ainda que você nos tenha dito aqui que o Empire State é volátil, essas fotografias negativas, inclusive a do Empire State, que trouxe menos 20, quando se esperava menos 2, elas de um lado mexeram sim com a tabela da volatilidade, mas não foram suficientes para tirar completamente o apetite pelo risco lá nos Estados Unidos. Pelo contrário, se a gente passear agora pelas 7 magníficas, vou convidar você a dar uma olhada, Buca. Microsoft está caindo 0,50, é verdade. E Tesla está caindo 1,12, também é verdade. Porém, Amazon, Meta, Google, Nvidia e Apple seguem avançando. Você está olhando com qual nível de estranhamento para isso? Quer dizer, há um pano de fundo, o próprio Bessent não descartou, foi um dos seus pontos aqui no panorama, de que estamos diante de uma correção e que, em princípio, essa correção não assusta. É até classificada pelo secretário do Tesouro americano como uma correção saudável. Você olha para os Estados Unidos já com aquele chip de oportunidade, ou você olha com aquele pé atrás do tipo ainda é cedo, a faca pode estar caindo? Não, eu olho sim, mas a gente não vai entrar de cabeça agora não. Acho que a realização pode ser maior sim, tá? É muito difícil ver o mercado americano realizar, e eu reafirmo aqui, é uma janela de oportunidade para as próximas semanas e meses. Olha o 10 anos lá que vocês estão mostrando.
Se fossem dados muito fracos, essa curva estaria fechando com medo de desaceleração. Exato. 10 anos está flat, bonitinho, não foi nada fora, nada muito fora. Esses dados não dão para cravar nenhuma tendência com relação à desaceleração, conforme eu falei aqui. Então, Léo, tem que ter um pouco de paciência com os Estados Unidos por essa série de reagentes e fatores que eu citei aqui. Mas eu acho que vai abrir uma janela de oportunidade. A gente tem olhado várias coisas no mundo, né? A gente entrou numa empresa de drones ali de novembro para dezembro, está com mais de 50% de lucro nessa posição. É a Next Vision, a empresa da Bolsa de Israel em Tel Aviv. Então a gente tem olhado várias oportunidades fora aí, e agora sim a gente começou a olhar mais Brasil. E aí é temporada de resultados no Brasil. Muitas empresas reportando essa semana que vem. Entrem no grupo do TC Cosmos. O Marx acertou na veia, April subiu 7, 8% aí depois do balanço. A gente está colocando todos os comentários no grupo do TC Cosmos, as posições do Marx, as minhas posições do fundo no geral. Link na descrição, não custa nada, não precisa ser cotista do fundo. É só entrar lá. Por sinal, eu soltei um áudio longo no domingo com o meu racional de mercado atualizado para todos. E fizemos até melhor. Tá lá fixado no chat do YouTube. Acesse o Fundo Cosmos e o link para você fazer parte do grupo. O que eu acho que é o mais privilégio, Buca, é você poder estar, num primeiro momento no grupo, depois no portfólio, mas num primeiro momento, ao menos num grupo, em que você tem gente olhando para praças, para oportunidades e para ativos financeiros que o brasileiro médio não olha. Então, assim, você descobriu uma empresa que toca na tecnologia israelense de defesa, fez parte do portfólio, mais de 50% de resultado. Chile, você aí do outro lado, você está monitorando o Chile, você está alocando posição no Chile, o Buca junto do time tá. E já conseguiu uma posição interessante. Hoje, como é que tá a proporção, Buca, pra gente fechar aqui a nossa tabelinha? Quando você olha pra pizza do Cosmos, quais são as maiores fatias? Olha, a gente estava com 8% de Brasil, pouco, a gente subiu para 12%. É um aumento que a gente fez aí significativo, mas ainda é uma posição que não é material muito grande no fundo, tá? E ativos externos, a gente tem mais ou menos 15% de posição no fundo. Então, o exterior, mundo, é maior hoje que no Brasil. Isso é muito dinâmico, né, Léo? O TC Cosmos é um fundo de trader. Aqui eu não nego para vocês. Se mudar o cenário, como eu falei aqui do Brasil, achava que fosse demorar mais aí para dar uma alocação em Brasil, eu mudo minha opinião e veio falar aqui para vocês numa boa, né? E é bem satisfatório acertar uma posição dessa, por exemplo, no Chile, por exemplo, na China, que ninguém estava alocado, por exemplo, em Israel, numa empresa muito pequena que não tem nem site de relação com investidores, né? Só tem números, balanço é uma coisa universal. E a gente identificou uma oportunidade num setor que é um dos setores que mais cresce, né? Que são as novas guerras, são travadas por drones. A empresa está com um crescimento muito forte em Europa e neste exato momento está acontecendo uma revolução no setor de defesa na Europa. A Europa está aumentando exponencialmente os gastos com defesa por conta do Trump, dizendo que não vai ser mais o pai da Europa com relação à defesa. A Europa tem que se cuidar por conta própria, investir em defesa como fazia tempo que não fazia. 3 highlights. O primeiro, União Europeia rearticulada com a ausência do Trump. E um pacote à la keynesianismo clássico, incentivando infraestrutura e defesa. O quanto que você pretende alocar em Europa. Segunda camada, China, uma série de medidas anunciadas no final de semana. Não foi exatamente comemorada pelas variações percentuais dos índices lá, mas já subiu quase 25% no ano. Então, o fôlego dessas medidas e como o Brasil pode vir a reboque. A China é bem importante para o mercado brasileiro. Então, prestem atenção na China. Léo, não é uma medida. São várias medidas. É uma metralhadora giratória. Lá o Xi está girando o baleiro, tá? E devem acontecer mais medidas de estímulos ao longo das próximas semanas e meses. Então, a China anunciou lá o déficit de 4%, maior em muito tempo, anunciou que vai fazer estímulo ao consumo, anunciou que vai fazer estímulo ao mercado imobiliário, aí impacta minério de ferro, anunciou que vai estimular
trocas de bens de consumo, anunciou que vai estimular carros elétricos, a Impacta Lítio, a gente tem uma posição numa mineradora de lítio, então é uma coisa constante, a gente tem que ir acompanhando a China, e eu acho que a China está jogando muito bem esse jogo, ela não está gastando todas as balas em um único anúncio. O Xi e o seu governo, eles estão deixando para anunciar ao longo do ano, até para também sentir os Estados Unidos e como evolui essa guerra tarifária. Sobre a Europa, a gente não pegou a Europa, né? Infelizmente também não dá para pegar tudo. Eu não tenho vontade de entrar na Europa agora. Subiu bastante, principalmente setor de infra e defesa, como você citou, Léo. Mas a Europa vai ter um problema de gastos também fiscal para frente, que é o problema que os Estados Unidos está passando. Então, em algum determinado momento, a Europa vai precisar fazer um ajuste fiscal que os Estados Unidos está fazendo agora. 10h05, Buca. Agora sim, a pergunta derradeira. É uma semana movida a decisões de juros pelo mundo e há uma super quarta que tem a batida de martelo no Brasil e nos Estados Unidos. Para o que você vai olhar com mais peso? Cara, é bem importante a decisão do Copom aqui, tá? Como o Copom vai se posicionar? Ele vai dar um guidance de uma alta menor para a próxima reunião de 0,5 ponto percentual, por exemplo, ou ele não vai dar guidance e vai deixar em aberto e vai falar que está dependente de dados. O que a gente tem de novidades agora, né? A gente tem um cenário externo, e o Copom também olha isso, bem mais benigno. Quando começou o aumento de 1 ponto percentual, o dólar estava 6,20, 6,30, né? O dólar está 5,70 agora, né? Então, a gente tem aí condições do Copom ser um pouco mais comedido com relação à alta na taxa de juros, tá? Só que não dá para cravar, é uma reunião muito esperada. A gente vai ter que observar na vírgula cada palavrinha ali do comunicado do Copom, né? E a gente vai ter que ver as declarações dos dirigentes depois que termina esse embargo agora com a divulgação dos juros. Estados Unidos, a mesma coisa. Apesar de ser manutenção de juros do Fed na quarta, com certeza é muito importante olhar o comunicado. Então acompanhem a gente aqui na Super Quarta, vai ter muita novidade para vocês. A gente vai estar intenso aqui passando o mercado para vocês, para sair a decisão do Fed, comentar a decisão do Fed e depois a decisão do Copom. Buca, você sabe que uma das duplas que eu mais admiro aqui na dinâmica do TC é a Buca e Beida, ou Beida e Buca. E o momento que nós separamos da história da TC Rádio e TC News mostra vocês dois em ação, olha só. Estamos aqui. Ô Beida, no mês, 13,14% papéis ordinários BIF. E na semana, só nessa semana, 6,76%. Quando eu entrei aqui, eu acho que estava 10,5, tá agora 10,70, mas já pagou o dividendo de 0,73 ontem. Agora 10,80, alta de 1,5%. Tá vendo? Já incorporou o dividendo, já tá ganhando dinheiro. Ô, Beida, Buca Beida, todo dia 10h30 da manhã e 13h50 no almoço com negócios. Sempre vai ter uma dica. Uma dica, paga 5 anos de TC, pode seguir lá. Confia no Beida, que o Beida já tem 33 anos de mercado. Confia no Beida, confia no Beida. O Beida, nessa época ele tinha 65 anos de mercado, ele tá diminuindo, hoje ele tem 85 anos de mercado. Né? Pra mais. Todo dia aqui de manhã o Beidola com seus pontos gráficos é um baita de um trader, muita história, desde a roda de pregão, adoro o Beida, a gente tá junto todos os dias conversando ainda, apesar dele não estar com a gente no TC Cosmos, mas em breve ele vai voltar. Com certeza. Buca, é isso, ó, como passou rápido, como a gente saltou em qualidade, em condição, que venham mais 4, 8, 12, 20 anos de TC News, um abraço e até a próxima. Galera, obrigado. Tamo junto, esse é o Buca que sempre sai assim, voados aqui, que ele já volta pra trincheira com o dedo na tomada. Cuidado com a alta tensão, são as notícias que vão e que voltam e que movem o mercado. Falar em alta tensão, Coutinho, com os batimentos cardíacos elevados, está de volta ao nosso estúdio, já está preparado aqui. Coutinho, mostra pra ele, brincadeira, tá sentando o Coutinho aqui, tá se ajeitando, Coutinho já, calma aí, deixa eu chegar com calma, Coutinho, é brincadeira. Nós temos 10 horas com 9 minutos, Camila Nascimento e eu narramos pra vocês a partir de agora a abertura do mercado à vista. Vamos lá para mais um dia de negociações. Senhoras e senhores, quero agradecer os likes, já são 1.335 likes, 1.500
É a meta pra gente, no Manhã TC News, já entregar bonito pro almoço de negócios. Vocês nos ajudam aí do outro lado? Estamos comemorando 4 anos recém-completos de TC Rádio, TC News. Especialmente para o fulano de tal, para o Mr. Gui, também para o GR Gold, para o glorioso Rodrigo Milan, para o Flash Bull Scalper, para o Léo Huguin, também tá aqui o Savan Fará, o Max Levey, o Jean Melo, o Rodrigo, o Bob o Construtor, o glorioso Savan, falei dele, também o Sérgio Luiz, o Roberto, o Israel Dias, o Augusto Nichelle, o Carlos Soares. Olha quanto tempo que eu não vi o Fábio Chiaparini, que chegou a trabalhar aqui no TC, também tá passando pelo nosso chat. Grande Fábio, sucesso, meu amigo. Um abraço e obrigado pelo teu carinho. O Alex Barcelona também tá na área. E o Ale Mendes, da Tchê. Muito obrigado a todos vocês. São 10 horas com 10 minutos e a abertura do mercado à vista nos manda dizer que a curva de juros está fechando em 7 pontos base meio. O Ibovespa está avançando 0,19%, coladinho no Indifut, que sobe 0,19% também. E nós vemos aqui o dólar caindo 0,66%. Faltavam 40 pontos para furar os 5,70. Agora faltam 27, hein? Não são mais 40 pontos, são 27 pontos. O Coutinho está de volta à nossa programação e a gente pergunta para ele graficamente o que há para ser destacado. Dólar e índice, outra vez você, Coutinho. Vamos lá, pessoal. No caso do dólar, lado direito, o dólar atingiu o 32, que a gente comentou. Nosso objetivo, R$ 5,718, também atingiu. Agora, precisa aguardar um pouquinho, né? Precisa ver se ele lateraliza, e aí vai fazer um cai, lateraliza, cai. Ou, como ele bateu num suporte, eventualmente sobe. Como eu só tenho 2 candles, então eu precisava aguardar um pouquinho para ver como é que o dólar vai se posicionar. Aí a gente vai, né, eventualmente aguardar, que eu acho que é o mais adequado em função de ter um envelope de baixa, ou seja, né, a gente sempre tenta operar na direção da tendência e não contra ela. O mais arrojado já socou uma compra para pegar esse repique. O mais conservador opera na tendência. Então vamos aguardar. O dólar agora R$ 5,731. Volta na linha do 32. Vamos ver como é que esse cara anda. O índice ele não rompeu aquele nosso rompimento do pivôzinho, ele repicou. O índice agora tem um suporte a 130, 140, cota 255, ou seja, você tem mais 110 pontos até um suporte. Coutinho, você já palestrou para 1.000 pessoas? 1.000? Não, acho que 1.000 não deu, não. Mas neste momento você está falando para 2.300 pessoas e eu gostaria que você convocasse o like da galera nesta programação especial de aniversário TC News, TC Rádio. Então vamos lá, pessoal, se vocês não se importarem, em homenagem ao meu querido Léo, que hoje está felizão. Não, toda a operação. Felizão. Em homenagem a toda Em homenagem a toda a operação, felizão por todos esses anos, felizão porque ele também é corintiano, né? Já deixou aqui o agrado dele mais ou menos, falou que o time dele jogou mal, mas enfim, dedo no like, vamos deixar esse cara aqui, é um cara excepcional, nos alegra, nos informa, um ser humano incrível. Então eu queria pedir, por favor, se vocês não se importarem, dedo no like pra gente bater. Quantos likes você quer hoje, chefe? 1.500, já temos 1.400, vai 1.600. 1.700 então, bora lá. 1.700 likes, por gentileza. Dedo no like aí, vamos mostrar pro meninão aqui como é que funciona. Ei, Coutinho, tamo junto. Vai fazer chorar, hein, Coutinho? 10 horas com 12 minutos. Camila Nascimento, minuto a minuto das Blue Chips. Enquanto a galera vai deixando o like, vamos pra abertura geral e as variações percentuais que mais estão chamando a atenção. Pois não? Vamos lá, Ambev sobe 0,20% aos R$ 13,53. B3 recua 1,09% aos R$ 12,72. BBAS3, Banco do Brasil, sobe 0,18% aos R$ 23,93. Bradesco registra alta de 0,16% aos R$ 12,15. CSN cai 0,78% aos R$ 10,14. Elet3, Eletrobras, na mínima do dia, cota R$ 40,31, registra perda de 0,10%. Embraer sobe, aliás, 0,51% aos R$ 75,26. Gerdau, que estava tocando a mínima do dia agora há pouco, cai 0,47% aos R$ 16,83. YouTube 4, Itaú, avança 0,29% aos R$ 34,41. Emiglu 3, Magazine Luiza, registra alta firme de 3,13% aos R$ 9,90.
Petrobras sobe 0,70%, Petri 3 cota R$ 38,68. Petri 4 avança 0,73% aos R$ 36,76. Sambi 11, Santander está ali no 0 a 0 aos R$ 26,24. Suzano, perto da estabilidade, com leve alta de 0,09% aos R$ 54,19. Uzi Minas, Uzi 5 cai 0,68% aos R$ 5,84. Vale está na estabilidade, mas em território negativo, cai 0,09%, R$ 56,23. E fechando o panorama das Blue Chips, VEG sobe 1,56% aos R$ 47,46. Coutinho, comece dando uma olhada pra gente em Amigo 3, Magazine Luiza, que tá subindo 3,33%. Vamos lá, então. Bora lá, pessoal. Colocando o gráfico no diário, tava no gráfico de 15 e dando um zoomzão. Magalu vai bem, obrigado. Tinha um pit stop a R$ 8,82. Ele deu aqui uma desacelerada, seguiu. Como ele seguiu, eu vou pro pivôzinho de curto prazo. Então agora, o que acontece? O ativo cota R$ 9,90. Manutenção, próximo objetivo de Magazine Luiza, R$ 10,43. Ficar atento, seu objetivo final, que é a terceira, tá no 11,89. Antes de chegar lá, pit stop 10,75. Compras a critério, acho curto, mas manutenção. O ativo tem 85 de vol, então o stop loss tá na casa de R$1. Próximo pedido, Petrobras, porque os papéis, tanto Petri 3 quanto Petri 4, estavam tocando a máxima do dia agora há pouco, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Petro desenhada para vocês. Petro, eu já deixei o desenho do que eu imagino que o papel vai fazer. Então, Petrobras, a priori, faz movimento de correção, cota 3,576. O seu objetivo máximo é R$ 36,85 para posterior queda. Quem está comprado, ok. A priori, tudo sob controle. Só lembrando que 3,572, que é praticamente o que está agora 3,575, já inicia um processo de resistências. Então também, cola o stop, se tiver comprado, vai empurrando. No 3,685, fica atento, porque é o ponto de virada de Petro. E VEG tá subindo bem, avança 1,56%, Coutinho, e tem gente, inclusive, perguntando aqui no chat se tá em ponto de compra. O Carlos Danta acha que o papel tá dando ponto de compra, Coutinho. Vamos lá, meu amor. Petrobras, perdoa, VEG. Isso. VEG, cai, corrige, cai. VEG bateu em cima de um suporte no 4636. Você tem um ponto de compra, você tem um suporte. Qual a diferença? Olha só, se tivesse caído e ameaçasse subir, beleza, compra especulativa sob suporte. No caso de VEG, nota que ele já bateu e ele já lateralizou. Então eu já tenho um envelope de baixa desenhado. Então, VEG para mim não é ponto de compra, tá? Muito pelo contrário, deveria romper 4636, objetivo 4329. Fica atento, VEG para desmontar este envelope tem que ser alguma coisa acima de 4913. Agora vamos com a análise de Natura. O papel está na mínima do dia agora, saiu notícia envolvendo a ação. A Natura informou nesta segunda-feira que o seu conselho de administração aprovou a abertura de um programa de recompra de ações. A companhia vai poder adquirir 52.600.000 ações, o que corresponde a até 3,8% do total de ações e até 6,2% das ações em circulação. O prazo máximo, aliás, para a realização das compras e aquisições é de 12 meses, encerrando no dia 17 de março de 2026. E uma segunda informação sobre a Natura, o JP Morgan divulgou um relatório sobre o papel, rebaixou a Natura para neutra, cortou o preço-alvo de R$ 21 para R$ 11. Os analistas descreveram o quarto trimestre da companhia como abaixo do previsto e muitos não recorrentes que minam a confiança da empresa. O JP Morgan também disse que a Natura teve uma fraca visibilidade de resultados e um balanço com muito ruído. Então, o JP Morgan rebaixando para venda o papel de Natura, preço-alvo sendo cortado de R$ 21 para R$ 11. Natura, nesse momento, cai 3,16%, Coutinho. Cota 9,20, baixista. Peguei um FIBO mais longo, agora peguei o revertido, que é o último FIBO, o FIBO de todo esse movimento. O papel tá sim, situação bem ruim, cota 9,14, indo da segunda para a terceira nesta montagem. Natura pode chegar a 7,96. Olha, a gente tem 10 horas com 18 minutos. Onde é que tá a terceira aí? A terceira do menor, ela tava em 9,68 desse fibinho. Passou aí, não? Tá passando. E Eu agora... não entendi, tá passando da terceira?
Ah, você quer fazer a pegadinha Não, do não, malandro? eu tô Ah, Não, eu tô perguntando. Eu aqui na inocência Não, explicando. eu quero saber se passou da terceira. Tá, passou da terceira ali. Não é Ainda possível. tá tocando, ó. Se falar a verdade, vamos lá, vai. Então vamos lá. Você tá vendo aqui, ó, ainda não passou. Porque você vê que eu tô tocando na linha no 9,68. Eu posso ter, inclusive, uma reversão. Mas não tem problema nenhum. Eu posso até mudar o meu bordão. Da terceira não passa, passou uma vez. 10h19, esse é o Coutinho. Vamos lá, meu amigo. Olhando agora para a composição do Ibov, pedir ajuda aqui para nossa K, para a gente pegar o papel que neste instante mais contribui para o índice Bovespa e aquele que menos contribui, o que mais atrapalha também. Quais são esses dois destaques, hein, K? Petrobras, Petri 4, que estava na máxima do dia, cotando R$ 35,78, com um avanço de 0,82%, é o papel que mais dá pontos para o Ibovespa, dá 80 pontos para o índice. Na ponta oposta, a gente tem B3, que recua 1,55% aos R$ 12,67, está tirando 67 pontos do índice agora. Anotado, K. Obrigado. 10h20, vamos conversar com o Guto Cerávulo. Ele tem uma entrada rápida nessa faixa do programa. E na sequência, separei um convidado especial na dinâmica do mercado à vista, hein? Aguardem, não é todo dia que ele tá aqui com a gente. Guto Cerávulo, você antes na Central TC Investimentos monitora alguma assimetria cuja proteção para montagem de posição se dá via opções. Qual o destaque de hoje, Guto? Bem-vindo e bom dia. Bom dia! Vamos lá, pessoal. Essa semana, começando a semana com uma distorção entre ações. Existe assimetria, né? E para isso existe uma operação chamada long and short. CSN rasgando, disparando e deixou um par para trás, que é a GGBR. Então, o que é a operação? É compra de GGBR com venda de CSN, né? É uma operação de cash neutro. Como é que você faz? Você vai comprar 100 mil de GGBR e vai vender 100 mil de CSN. Léo, esse 100 mil aqui é só para exemplo, cada um dentro do seu tamanho, tá bom? Então, nesse exato momento, tá saindo a 165,81, tá rodando aqui, mas o melhor ponto seria o terceiro desvio, tá? Nós estamos com 2,7 desvios em relação à média de 40. Tá? Então, para quem não sabe, o long and short ele é cash neutro, ou seja, você não coloca dinheiro, mas em compensação você chama a margem. Qual é a melhor operação, né? Como que eu indico para quem quer fazer essa operação? Você tem um título público, tá? Um pós-fixado, um pré, você encosta como garantia, né? Tem que ter um pouquinho de caixa, que pode ter um descasamento. Você faz a operação e você espera retornar à média. Deixa eu mostrar aqui a nossa querida Economática. Uso isso aqui desde 2010. Melhor sistema disparado, tá, para long and short. Então tá aqui, ó, correlação. Uma correlação que eu considero mediana. Tá? Pelo menos é uma correlação positiva, 0,40. Ela tem uma volatilidade. Tá alta para o momento. Tá 47. Então ela tem uma variação diária, né, normal de 3% no intraday. Turma, é um long and short, faca na caveira, tá? A gente tem 22% para o retorno para a média, tá? E eu vou dar um stop loss de 7%. É um stop amargo. Então, portanto, né, como eu sempre falo aqui, ó, você divide seu portfólio, bota aí 1/5 do que você colocaria, né, em toda a sua estratégia de long and short. Perfeito? Então, tá aí uma excelente operação. Tô de olho, se bater lá, vou entrar. Bom, turma, vamos lá. Pensamento do dia. Vamos lá, turma. O homem apaixonado é burro demais. Putz a vida. Pega leve, ô Guto. Segunda-feira, bicho. Vamos falar de um outro jeito. Perfeito. Vamos lá. Serei formal. O amor é o estado no qual os homens têm mais probabilidade de ver as coisas tal
como elas não são. Tal como elas não são. Tá bom, Guto Cerávulo, esse é o Guto, que volta a estar com a gente amanhã, direto da Central TC Investimentos, 10 horas com 23 minutos. Ó que legal, o homem apaixonado é burro demais. Okay. Não, desse jeito não dá, reembala isso aí. Ah. Não, o amor é o estado no qual os homens têm mais probabilidade de ver as coisas tal como elas não são. Anota aí, vai ensinando a Fiboninha, elegância sempre. Fala em elegância, tá na hora da gente cumprimentar o meu querido amigo e irmão, Carlos Castrucci, que está na ponta da conexão. E eu fiz questão de te trazer aqui, Carlos, porque mais pra frente eu vou contextualizar o público, mas se a TC News completou 4 anos, TC News, TC Rádio, nesse final de semana, isso passa diretamente pela sua participação. Muita gente pode não saber, mas vai saber ao longo dessa sua participação extraordinária. Primeiro, aquele cumprimento clássico e os parabéns pra você também. Bem-vindo, Carlos. Fala, irmão. Prazer estar contigo aqui de manhã, né? Faz um tempinho que a gente não conversa. Tem bastante história aí nesse meio, né, irmão? Além desses 4 anos de TC News aí, umas 2 décadas de amizade, então tem bastante história para contar. De fato, esses 4 anos acabam sendo um desdobramento direto dos 20 anos de amizade que a gente já construiu. Mas eu conto em instantes. Antes, deixa eu te ouvir sobre mercado. Carlos, você é um gestor de bagagem fundamentalista que aprendeu a lidar muito bem com o Brasil, desenvolvendo ferramentas quantitativas que te ajudam a guiar, ou estatísticas, que te ajudam a guiar maior ou menor exposição ao Brasil, a depender do contexto e do ciclo. O que é que as suas ferramentas têm sugerido no atual momento? A gente vê, para muito gestor fundamentalista, papéis baratos, mas ao mesmo tempo, uma certa insegurança de uma alocação estrutural. Hoje, qual é o saldo que você coloca? Eu te cumprimento no momento em que o Ibov já está acima dos 129 mil pontos e o dólar voltando ali para a faixa dos 5,73. Boa, irmão. Eu acho que assim, a gente fala da Bolsa Brasileira, a gente pensar que a duração dos ciclos, né, dos ciclos de melhor, de mercado pior, eles são mais curtos, né? Então, assim, nos últimos anos, a gente algumas viradas de ciclo aqui, e o que as minhas ferramentas têm dado hoje, eu diria que ninguém melhor indicando. A gente está com um sinal instável do Carlos. Vamos nos bastidores tentar consertar para que a gente possa ouvir o raciocínio dele com maior fluidez. Enquanto isso, meu abraço nos praticamente 2.200 simultâneos que seguem com a gente e um panorama para o nosso Coutinho passear por alguns papéis, entre os quais os de Magalu. MGLU3 de volta aos R$10 com 10 centavos, subindo 5,10%, ainda num movimento de descompressão da curva, sim, pode-se dizer. A embalagem brasileira desse BCBR é uma embalagem do tipo, olha, a gente viu que a atividade veio mais forte do que se imaginava, mas vou continuar preferindo precificar as evidências que mostram desaceleração na atividade brasileira, até porque de fato elas são maioria, elas prevalecem. Curva de juros fechando e novo dia de alta para Magalu. Coutinho, a gente está diante do quê? Subiu lentamente, lateralizou, subiu, lateralizou, subiu. São 3 envelopes de alta? Você tem aqui, ó, um sobe, lateraliza primeiro, sobe, lateraliza segundo, sobe, lateraliza terceiro e agora você tem um grande pivôzão, né? Então, Magalu da minha última entrada estava 9,60, se eu não me equivoco, 9,70, já está 9,99. Próximo de R$10, manutenção 10,43, pit stop no 10,75, fica atento, que é essa resistência amarela que o papel pode dar uma oscilada. Se tudo der certo, deixa subir e vai até a terceira a 11,89. Olha, eu quero cumprimentar a Fiboninha e dizer que você, apesar de tê-la repreendido na sexta-feira, tem ensinado muito bem. Porque ela cantou compra aqui em Magalu na faixa dos 9 cacetada. Olha onde é que o papel já tá. Pena que ela pediu só R$50, né? Na próxima vez eu vou alavancar. Próxima vez eu vou alavancar ela. Fiboninha alavancada. Bom, a gente sai de Magalu para um outro papel que vai chamando bastante a atenção aqui, amigos. Também na variação percentual. São poucos os papéis que estão caindo. B3 se destaca com recuo de 1%. Só que o papel avançou bizarramente ao longo da semana passada, tanto que no mês acumula uma alta de 22,6%. Para quem está vendo esse recuo de B3 e enxergando uma eventual oportunidade de montagem de posição, você fala o quê? Eu acho que já perdeu, né? Assim, perdeu o rally. O ativo agora está
embaixo ou em cima, nesse momento, acima de 102,69, que é a primeira da terceira resistência a 14,25. Então, assim, eu acho que se for entrar em B3 agora, vai entrar tarde. Minha recomendação? Não, eu acho que tem que procurar um papel num ponto melhor. B3 para mim é um ativo de manutenção, 12,70. Para mim, teria que se distanciar do 12,70, porque você pode pegar, bater uma boleta de compra agora, esse cara rebater e voltar para baixo e começar a cair de novo. Então, para mim, ativo de manutenção, call stop, o ativo tem R$1 de vol, R$1,20, R$1,30 de stop loss, vai empurrando, 13,29 próximo ponto final, 14,25. 10h29, bom, acaba de chegar a informação aqui de que a gente está com a conexão do Carlos ajustada, só deixa eu aproveitar que são 10h29, né, já abro o mercado à vista nos Estados Unidos e aí a gente conversa com o Carlos e ouve um pouco do seu olhar. Lembrando que o Gabriel Junqueira volta amanhã, não conseguiu participar hoje em função de um imprevisto. Amigos, na tela para vocês o DXY, que abre os trabalhos praticamente do mercado à vista lá na terra do Tio Sam, em 103.550 pontos, é um recuo de 0,18. O VIX está abaixo dos 22 pontos, mesmo depois de uma bateria de fotos que sugerem fraqueza da atividade econômica, seja no varejo, com o número absoluto, seja com a indústria, através do Empire State. Ainda assim, o VIX só descomprimindo antes dos dados, subia 2,20%, depois menos de 1% de estresse. Os yields de 2 têm 4,03% como retorno médio anual e os yields de 10 tocam 4,28%. Bom, este é o pano de fundo para uma abertura que vai mostrar o que, em qual dinâmica. Na tela para vocês, Tesla abre numa queda de 2,54. Olha, o pré-mercado estava disfarçando, hein? O pré-mercado estava mostrando uma fotografia de leve alta ou levíssima queda. 3% de recuo para Tesla. Amazon no 0-0. Temos inversões aqui, ó. Microsoft e Apple abrem no negativo, Meta vira. Aos poucos a fotografia de alta do pré-mercado americano vai se perdendo, hein? Nvidia é exceção, embora subisse mais de 2%, agora avança 0,6%. Será que é no mercado à vista que o americano e o operador de mercado por lá deixaram para traduzir a angústia, um certo olhar de preocupação frente a essas fotografias da atividade? A Camila Nascimento está de olho no Dow Jones, no S&P, no Nasdaq e no Russell 2000, pois não, cá? S&P 500 abre no vermelho com queda de 0,12% aos 5.630 pontos. Dow Jones em território negativo, mas perto da estabilidade também, com recuo de 0,07% aos 41.460 pontos. Nasdaq registra perda de 0,12% aos 17.743 pontos. E o Russell 2000, índice de small caps, cai 0,13% aos 2.041 pontos. Léo. Tá anotado, cá. Super obrigado. Bom, vamos também usar esse gancho para ouvir o Carlos, afinal ele ia construir um raciocínio aqui que toque em ciclo econômico. É difícil olhar para o Brasil sem passear um pouquinho pelos Estados Unidos. Aliás, é difícil olhar para qualquer mercado sem considerar a terra do Tio Sam. E aí, Carlos, vamos contigo. Estão me ouvindo melhor agora? Sim, estamos te ouvindo. Maravilha. Bom, então eu estava comentando aqui sobre a questão da duração dos ciclos de mercado no Brasil, né? Assim, a gente tem tido voos de galinha consecutivos, né? Eu acho que esse que é o ponto na Bolsa Brasileira desde do pós-pandemia, né? E, assim, o que hoje as minhas ferramentas indicam, né, é que o momento para se estar em Bolsa é melhor do que o que a gente estava no ano passado, em meados do ano passado, ali, quando a gente estava vendo uma mudança na condução da política monetária, né, no sentido de entrar num ciclo de elevação de juros. E agora o que a gente está vendo é que quando você vem para o Brasil, as expectativas para o juro brasileiro já começaram a inflexionar em alguma magnitude, né? Então a gente viu no ano passado aquela correria de revisão de estimativas, onde chegaram a colocar Selic para 15,75 esse ano, e agora já se questiona se realmente vai chegar no 15,75 ou se vai parar no 15, e já existe inclusive a possibilidade de se falar em corte de juros esse ano. Esse cenário começa a melhorar a perspectiva para a Bolsa brasileira, só que aí é importante a gente entender quais são os bolsos que compram a Bolsa, né? Então você tem o investidor estrangeiro, você tem a pessoa física, né? O investidor pessoa física, e você tem o investidor institucional, que são os fundos de pensão. Na minha visão, e pelo que eu tenho acompanhado, o bolso que vai entrar primeiro é o bolso do investidor estrangeiro. Então, assim, hoje, apesar de eu enxergar que a Bolsa é um veículo que traz perspectivas positivas, aqui falando de Bolsa Brasileira,
eu acho que é importante ainda ter alguma cautela nos setores que se deve investir e nas empresas que se deve investir. Eu acho que deve focar muito mais nas empresas que são alvos dos investidores estrangeiros do que as empresas que são ultra agressivas, porque a gente sabe que, assim, por mais que a perspectiva esteja melhorando, o caminho não vai ser linear, tá, Léo? Assim, eu não vejo o caminho linear, eu acho que a bolsa ainda vai balançar muito ao longo desse ano. Então, assim, tá nos cavalos que tem um comprador mais estrutural nesse momento, né, não um estrutural de longo prazo, eu acho que faz mais sentido do que estar se posicionando em papéis super agressivos, como setores de consumo, small caps e assim sucessivamente. Olha, importante te ouvir nesse aspecto. No fundo, o norte para uma alocação na Bolsa Brasileira, que até pode estar oferecendo um timing ou um contexto um pouquinho melhor em comparação com o final do ano passado, mas ainda assim o norte que deve ajudar a escolha e o stock picking passa pelo fluxo estrangeiro. Quer dizer, onde é que o gringo está deixando mais o poder de compra dele ou a força compradora dele? Eu volto em instantes para a gente aprofundar essa dinâmica contigo, Carlos, porque me parece que você vai falar muito do setor financeiro em cima disso, né? Você vê como ele tira o pé de small caps, outros segmentos mais voltados para a dinâmica local. Vamos entender na prática para quais papéis o Carlos está olhando. Deixa eu só aproveitar, Coutinho, te trazer de volta para a roda no seguinte sentido. O dólar está caindo 0,47, R$ 5,738. O índice agora sobe 0,27, 130.470. É importante para o protocolo, depois da abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, a gente passear pelos ativos brasileiros mais relevantes, o índice e o dólar, por exemplo, a fim de entender o que é que essa abertura significou da porta para dentro. E aí, no gráfico tem novidade, Coutinho? Bora, vamos pro intraday do dólar, pessoal. Então, olha só, atingiu aquele 7,18 e subiu, né? Minha última entrada, pedi para aguardar um pouquinho, né? No seguinte sentido, né? Pedi para aguardar, né? Como se o mercado parasse para nós, quem dera. Se lateralizaria e faria um envelope de baixa ou se corrigiria. Então, corrigiu. Então, o dólar com essa alta, o seu objetivo passa a ser R$ 5,750. Monta um novo pivôzinho de baixa, o dólar sobe, na subida 5,75 se torna um novo ponto de venda. Então fique atento, por favor. No caso do índice, lado esquerdo, o índice tinha um ponto de baixa até 130, 140, não chegou lá, lamentavelmente acabou virando um pouquinho antes, virou aqui no 130, 270. Então, primeiro pivô de alta, segundo pivô de alta, a priori manutenção altista, o índice deveria retestar 130, 795, consequentemente, ponta comprada. 10,36. Então, Carlos, se você sugere que o óculos que deve pautar a alocação de capital na Bolsa Brasileira passa também pela alocação do gringo, do fluxo estrangeiro, onde é que esses grandes investidores estão aportando, a gente está fatalmente falando do setor financeiro, costuma ser uma porta de entrada muito respeitada pelo gringo. Sim, Léo, assim, eu diria que, bom, eu vou pegar o que eu tenho feito, né, acho que melhor do que especular aqui, assim, hoje como que está a minha carteira, né? Hoje a minha carteira, a maior exposição setorial é sim o setor financeiro e metade, então assim, mais ou menos um quarto do meu portfólio é o setor financeiro. Desse um quarto, metade está em casos de mercado de capitais, né? Então, aqui acho que eu já comentei no almoço, eu gosto bastante de B3, né? Um caso que eu já vinha defendendo há um tempo. E é um papel de gringo, tá? É um papel que o gringo compra e que o brasileiro não gosta, historicamente. Fizeram até um estudo recente e a posição líquida dos fundos brasileiros é vendida em B3, enquanto o gringo vê a B3 como o principal carro para correr uma melhora dos mercados de capitais aqui no país. Bancos também, né? E aí bancos é a outra metade. Então aí você tem Itaú, você tem Bradesco, você tem Santander, aí você pode escolher o seu cavalo, alguns com mais risco, outros com menos risco. É importante também estar ainda posicionado em setores de commodities, tá? Então, tanto o setor de materiais básicos, né, que eu tenho aqui na carteira 15% da carteira, quanto no setor de petróleo e gás também tenho mais uns entre 15% a 20%. Então, só nisso daqui a gente está falando de mais de 50% da carteira em setores que são targets do gringo, né? E aí, nos setores que não são tão alvos do investidor estrangeiro, é importante você estar nas empresas, assim, primeiro empresas que têm pouca chance de ter revisão de lucro para baixo, né? Então, quando você fala, por exemplo, do setor de varejo, assim,
Eu não sei dizer para onde vai o lucro das empresas de varejo esse ano, porque a gente está com uma iminente desaceleração econômica aqui. Então, assim, você tem muito risco embutido aqui. Agora, outros setores da economia doméstica, como o caso de incorporação, principalmente de baixa renda, por exemplo, você tem muito menos risco de revisão de lucro para baixo, né? Então, é importante ter essa dimensão também para evitar escolher um caso agressivo, mas no setor errado, que tem uma perspectiva, que pode sofrer com revisão de lucro para baixo. E o último ponto, Léo, que é importante ter ciência, é que quando você fala com o investidor estrangeiro, você tem dois tipos de investidor estrangeiro, né? Você tem o cara que é um pouco maior, que o limite mínimo dele de liquidez do papel é 10 milhões de dólares, e o investidor um pouco menor, que o limite de liquidez é 5 milhões de dólares. Então, empresas que negociam menos do que 30 milhões de reais, vai aqui para arredondar, são empresas que estão fora da lista do investidor estrangeiro e são empresas que deveriam, pelo menos na minha visão hoje, estar fora da lista do investidor, a não ser que tenha algum fundamento muito forte que justifique estar no papel, né? Bem interessante o racional. E esse fundamento forte que justifica estar no papel se refere à dinâmica específica da empresa, claro, o que ela está apresentando, etc. Isso está claro até pela tua bagagem fundamentalista, mas pode haver alguma mudança de fundamento, pano de fundo? Por exemplo, a aproximação com as eleições, aí eu estou olhando um pouquinho mais para frente mesmo, pode dar espaço para que papéis menos pop e com menor liquidez, com menor volume de negociação, possam se apreciar, quer dizer, para além das empresas e dos resultados delas, o que pode fazer com que a gente tenha uma ampliação da força compradora para outros papéis da segunda ou terceira prateleira, pensando em liquidez, passa para você por esta mudança, a chegada da agenda eleitoral, ou tem algum outro ingrediente que te parece forte o suficiente para antecipar? Boa. Assim, a agenda eleitoral ela vai fazer preço, isso é indiscutível, não só vai, como já começou a fazer preço aqui no Brasil, né? Só que a gente sabe como que é, né? A gente está assim, quase um pouco mais de um ano e meio da eleição, tem muita água para correr ainda, tem muita coisa para acontecer. Assim, eu não sei, por exemplo, se a popularidade do Lula já fez um piso, entendeu? A gente não pode descartar essa possibilidade. Ele está tentando colocar dinheiro na mão do pessoal desesperadamente. Então, assim, claro, isso vai fazer preço, mas eu diria que ainda é muito cedo para se posicionar estruturalmente, né? O que me faria mudar estruturalmente essa cabeça do investidor estrangeiro pro investidor para outros bolsos que compram small caps, seria uma inflexão na taxa de juros brasileira. Então, acho que assim, no momento que a gente vê o Banco Central começando a especular cortes de juros, né, quando ele parar de subir juros e começar a parar de se falar de aumentos adicionais nos juros, eu acho que aí pode ser um momento onde a gente consiga ver um fluxo maior de investidores domésticos, né? E isso tende a trazer uma perspectiva boa para small caps, para consumo e assim sucessivamente. Eu acredito que isso pode acontecer esse ano ainda, entendeu, Léo? Então, assim, é importante, como os ciclos, como eu comentei aqui, são curtos no Brasil, é importante saber no que se basear para começar a virar a mão, né? Começar a pensar em tomar mais risco específico, né? Partindo do pressuposto que o risco de bolsa já está definido, saber quando ir para as pontas mais arriscadas, eu acho que é importante. Eu acho que esses ciclos onde você fica nas pontas arriscadas são os mais curtos de todos, né? Então é importante você acertar a hora de entrar e também é importante você acertar a hora de sair. Se a gente tiver essa combinação de juro indo para baixo já no final desse ano e realmente uma renovação política, aí eu acho que esse ciclo pode ser longo, de você estar tomando mais risco. Eu só acho que talvez ainda não seja o momento de fazer essa virada. Excelente, mais claro impossível. São duas forças. A força de política monetária voltando a estabilizar a Selic e eventualmente até cortá-la. Isso tem uma possibilidade de ocorrer já no final deste ano, a depender da desaceleração da atividade doméstica. E a outra força é a virada eventual da agenda econômico-política, a depender do pleito de 26. A soma delas deve colocar a Bolsa Brasileira e a precificação de seus ativos num outro patamar. O desafio é o timing para uma alocação mais agressiva, a julgar pelo andamento dessas duas variáveis. Temos 10 horas com 43 minutos. Coutinho, para a gente ilustrar
essas posições que o Carlos chegou a ilustrar aqui, vamos olhar para a Vale, que querendo ou não fala muito de economia real, que vai depender também da força da China, em meio a esse anúncio de medidas econômicas de estímulo. E vamos falar também de Bradesco, que entre os papéis que compõem o segmento financeiro, talvez seja aquele mais desafiador, aquele case mais problemático no sentido de turnaround, pelo qual a empresa vai ter que passar, mas ao mesmo tempo de maior assimetria. Então com esses dois papéis, Vale e BBDC4. Bora. No caso de Vale, pessoal, Vale canalzão de alta, extremamente bem desenhado. Tá agora em cima de um suporte, de uma resistência, a 5,637. Nota que o upside é longo, você tem só um pit stopzinho para quem tá comprado em Vale, comprada na região de 57,50. Chegando lá, esse cara deve dar uma chacoalhada em função deste ponto. Mas tá bem comprado. Só realmente tem que ver agora o que vai acontecer. Porque se der errado, no sentido de compra, Vale rebate, volta para dentro do canal, volta a cair de novo e aí a gente tá lá perdendo tempo até que o papel se decida. Caso o Vale suba, aí belezinha, tudo sob controle, 5749, o objetivo final dela, 6096. No caso de Bradescão, BBDC4, double clique nesse cara e joga um zoomzão no gráfico. Esse não muda muito. Sobe nas 2 últimas semanas, mas naquela condição. Papel ainda muito depreciado, na região de 11,07 a 12,55. Mega de um canalzão, então é aquele discurso, né? Região de compra sem figura gráfica. Quem está comprado, ok, se beneficia no curto prazo. O ativo cotando 12,26, pit stop 12,55. 10h45. Toda história tem um começo. E por que eu fiz questão de convidar o Carlos nessa programação que remonta aos 4 anos de TC Rádio, TC News? Porque, quer queira, quer não, um projeto que a gente construiu a 4 mãos tem tudo a ver para explicar TC Rádio e TC News. E eu vou ser breve. Eu estava num outro projeto profissional, num outro ciclo, num outro desafio, com outra atividade, embora ainda em comunicação, coordenando uma emissora de rádio universitária, numa das faculdades mais fortes de comunicação aqui do Brasil. E entendia que meu ciclo de aprendizagem tinha chegado ao final, tinha se esgotado. Eu queria novos desafios. E eu cheguei para o Carlos e falei assim: Carlos, você trabalha no mercado financeiro. O Carlos já era gestor naquela época e já era CFA, que é o título mais sofisticado, um dos mais sofisticados para você gerenciar portfólios. E eu disse: poxa, você entende bastante de mercado financeiro? Eu não entendo nada. E não me vejo trabalhando com o mercado financeiro. Mas eu quero aprender muito sobre o mercado financeiro, porque acho que todo cidadão deveria conhecer minimamente os mecanismos do mercado. O que é que você acha de a gente criar um programa? Pode chamar os 10 mil deles. É parecido com reality. Eu boto 5 mil reais, você bota 5 mil reais, e aí a cada semana a gente vai dividindo com o público o que aconteceu com o dinheiro a partir da estratégia de alocação que você vai bolar e das perguntas que eu, como leigo, vou fazer. Nasci então os 10 mil deles. Era um podcast. Enquanto eu trabalhava onde eu trabalhava, o Carlos mantendo-se gestor, nós nos encontrávamos uma vez por semana, gravávamos o programa e colocávamos nas principais plataformas de podcasts, etc. Num determinado episódio, nós convidamos aquele que, à época, encabeçava o pilar do TC Educacional aqui, que era o Felipe Pontes. E o Pontes foi o nosso convidado, o nosso entrevistado daquela edição. E ao final do programa, ele gostou bastante do que viu, curtiu a dinâmica, a linguagem e falou assim: puxa, eu trabalho no TC, como você apresentou na entrevista, e neste momento a empresa está falando de construir uma emissora, de nome em princípio TC Rádio, para fazer companhia para o investidor e para o trader. Léo, você se animaria em conhecer mais sobre o projeto, em avaliar a possibilidade? E era exatamente o momento em que eu estava aberto a novos ciclos, a novas fases. Então eu falei que sim. Bom, e o resto? O resto é história. 4 anos e alguns dias depois, cá estamos, com o projeto TC Rádio e TC News mais que consolidado. E eu queria mostrar para você, Carlos, um trecho que apresenta aqui os 10 mil deles pela primeira vez na grade da TC Rádio, porque começou fora, como podcast, etc. Serviu de vitrine para que eu fosse encontrado pelo TC e depois a gente trouxe para a grade da TC Rádio, hoje TC News. Dá só uma olhada. Ah, muito bem, meus amores, estamos chegando, chiques demais, aqui na TC Rádio, em mais uma das estreias, nessa fase 2 de programação, com o Reality Cast que virou programa na grade da rádio oficial de quem veste. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta que é
praticamente a 50ª edição dos 10 mil deles, mas a primeira dentro da TC Rádio. Eu sou Leonardo Levati, a gente já se conhece bem em função do Expresso da Manhã, mas vou apresentar a vocês um personagem novo na configuração da TC Rádio, Carlos Castrucci. Como é que tá o coração nessa estreia? Seja bem-vindo, tudo bem? Fala, Léo. Coração tá acelerado aqui, tô bastante empolgado de começar esse programa aqui nessa nova temporada, a gente pode chamar assim, dos 10 mil deles, aqui na TC Rádio, vai ser um prazer. Você vê, tá vendo, Fiboninho? O tio já teve pele de pêssego. Então, Carlos, essas cenas aqui mostram o começo da jornada, toda a história tem um começo, não é? E eu quero muito te agradecer, você continua sendo o professor de mercado financeiro que eu mais consulto quando vem alguma dúvida. Foi o primeiro deles lá atrás e certamente eu não estaria nessa bancada hoje se não fosse o projeto, se não fosse os 10 mil e se não fosse a nossa amizade também. Então, muito obrigado e sinta-se parte. Parabéns pelo aniversário da News. Pô, eu que agradeço. Foi um prazer. Muitas experiências boas aqui desde que a gente começou os 10 mil deles e mais especificamente quando a gente trouxe para a rádio. Hoje eu continuo aqui contribuindo da forma que eu posso no almoço de negócios e fico muito feliz em ver a evolução sua, né, Léo, e do projeto. Acho que assim, é um projeto que indiscutivelmente é muito bem sucedido, que traz benefícios assim, inimagináveis para o investidor. Eu imagino que quem está nessa ponta, né, da audiência assim, enxerga muito o valor e a companhia que a TC News leva para essas pessoas, porque é uma profissão, né, ser trader, ser investidor é uma profissão muito solitária às vezes, né, então ter com quem conversar, com quem compartilhar é fundamental e acho que o TC e toda a audiência assim, devem valorizar muito o trabalho de vocês aí. Então, parabéns por esses 4 anos, que seja só o começo dessa história aí que é muito, muito bonita e vitoriosa, e fico muito feliz de ter contribuído aí, ainda que involuntariamente no começo, né, para que desse certo. Acho que era só a única coisa que eu precisei fazer foi juntar, né, e apresentar 2 pessoas extraordinárias para o projeto acontecer, e também fico feliz de continuar contribuindo aqui, é sempre um prazer. É isso, Carlos, que é voz recorrente do Almoço de Negócios. Obrigado, Carlos. Até uma próxima. Eu que agradeço. Foi um prazer e um abraço. Tamo junto. Um abraço. Esse é o bordão do Carlos. Nós temos 10 horas com 50 minutos. Pois é, e nessa altura aqui eu separei para mencionar nomes muito importantes nessa trajetória, porque o Felipe Pontes, já contextualizei, ele fez o meio campo naquela altura. E aí eu conversei pela primeira vez com o Guilhermo Parra Bernal, que a gente chamava de Memo aqui nos corredores do TC. E ele era quem respondia pela Mover e a quem caberia organizar o terreno para que se construísse a TC Rádio. E daquela primeira conversa veio todo o resto que se desdobrou nesses mais de 4 anos. Então também aqui o meu registro ao Guilhermo Parra Bernal, ao Memo, teve uma contribuição valiosíssima, sobretudo na saída do projeto, no início, o pontapé mesmo, que fez com que a gente começasse a construir essa história. E o Buca, que eu já registrei aqui por ter tido a ideia, a premissa, por ter construído a possibilidade de que a empresa TC naquela altura enxergasse espaço e condição para que a gente lançasse o projeto até hoje vigente. São momentos que vão fazendo a gente relembrar da história. E também coloquei nessa altura aqui da nossa programação especial o meu agradecimento aos gestores, alguns que passaram, mas em especial os que seguem até hoje, que fazem parte da coluna espinhal da nossa emissora. Eu já falei do Léo Pinheiro mais cedo, artisticamente falando aqui na sonoplastia, também é um grande gestor, cuida de todo o nosso operacional, como é o Vinícius Custódio, editor executivo do projeto, meu braço direito aqui pra gente organizar a parada, junto do Gabriel Medina, que é o subeditor executivo, e juntos nós vamos somando forças para, ao lado dessa equipe fantástica, que a gente gosta muito, é um time muito unido da TC News, que a gente continue levando a você o melhor minuto a minuto. Então, o meu profundo agradecimento aos gestores e, por extensão, a todos aqueles que compõem o nosso time de produção de conteúdo, de curadoria de informação, de apuração e muito mais. E ainda hoje a gente vai ter o Luciano Costa aqui na bancada para a gente falar da relação TC News Mover e muitas outras informações, claro, para honrar a coerência que ele separou e vai trazer.
Você sabia do início da história, Coutinho? Ou soube Não. hoje? Não, fiquei maravilhado, adorei os vídeos. Muito legal, né? Na semana passada eu falei, né, que você podia É. trazer uns videozinhos pra gente. Achei sensacional. É. Você tava muito bonitinho, cara de bebê. Achei uma Ô, Coutinho, criança. não é a pele de pêssego da Fiboninha, mas tava Bebezão, legal. cabelinho enroladinho, tava fofo. Titio, Titio. quantos anos você tem? 30 anos. Tá meio acabado. Ó, Fiboninha, eu já tive melhor, né, Fiboninha? Tá bom. Fiboninha, a vida vai te ensinar que tem algumas coisas que não precisam ser ditas. Você deixa passar, Fiboninha. Não precisa marcar todos os passos. Coutinho, meu amigo, pra gente se despedir, o dólar e o índice. Depois eu falo com você no bastidor, viu, Fiboninha? Vai lá, Coutinho. Bora lá, pessoal. Pra terminar, então, dólar no gráfico de 15, tá? Altista. Voltou a atingir aquele ponto que eu comentei, 1,30795, mas o mercado um pouco sem força. De qualquer forma, permanece altista. 2 pivôzinhos de alta, só vamos ver se ele se sustenta, tá? Me preocupa um pouco esse segundo pavio. No caso do dólar, o dólar imaginava alta até os 75, foi a minha última informação. O dólar a priori sobe, lateraliza, sobe. Então o dólar a priori brevemente altista no gráfico de 15 minutos. Seu último objetivo da minha presença aqui, a priori, R$ 5,75. Coutinho, meu amigo, amanhã tem mais. Um abraço, até lá. Tchau, lindão. Obrigado. Tchau, Khan. Tchau, pessoal. Bom dia pra vocês. Papai. Oi, meu amor. Você é o maior. Obrigado, meu amor. Também te amo, viu? Tá boazinha ela, né? Puxa saco essa Fiboninha. Vou te falar, hein? O que tá acontecendo, hein? A Fiboninha. Isso aí- Tá puxa saco. Isso aqui é o estado de espírito do Léo Pinheiro. Valeu, Coutinho. Tchau, Fiboninha, figura.